Ó Tomás, junta-te aí se quiseres, pá. Só para dar um abraço. Ó Tiago, tens que pedir para aderir. Olá Ariana, boa noite. Estamos aqui à espera que o Tiago Souza adira ao live, ao direto. Já está. Ó Tiago, já devias estar a entrar. O que se passa? Manda aí mensagem para os comentários, Tiago, se estás a ouvir. Eu já aceitei o teu pedido para participares. Olá Tomás, boa noite. Sim, o quê, Tiago? Ora, espera aí, já te aceitei aqui. Não aparece nada? Ah, ok. Hum. Ah, estás-me a Já ouvir? está. Já está, estou. Opa, não sei o que é que se passou. Isto é, Pronto. pronto, são coisas. Ah, estão-nos a controlar, estás a ver? E Já isto. estamos aqui. Ah, estamos aqui. Olha, Então, está-se a ouvir bem? Está-se a ouvir bem? aí está? Ok, Tá, fixe. tá, tá, está-se a ouvir Fixe. bem. Pronto, que eu antes eu usava olha como estás a usar agora. Está bem. Sim, 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 Então, sim, sim. Então, parabéns, pá. obrigado. Realmente, um belo dia para fazer um live, não é? Que Sim. dia é hoje? Que dia é hoje? Como assim? Isso é uma pergunta filosófica? Não, o dia do ano. É 7 de outubro. 7 de outubro. Muito bem. Sim, Faz a 7 do 7 de 10, não é? outubro. Exatamente, sim, sim. Que idade é que tens? 40. 40. É uma Tá, nova era. é, Sim. boa, és 4 anos mais novo que eu. Sim, entrei agora numa nova era, sim. Por causa, pois é curioso, agora estás a dizer 4 anos. Ok. Eu tenho Por causa agora 44. à medida que o tempo passa, a diferença torna-se irrelevante, não é? É estranho. Pois, eu quando te conheci aqui há 12 ou 13 anos, eras um miúdo, pá. Era, sim. É. Olha, mas esta pode ser uma pergunta filosófica. Que idade tens? Pois eu há bocado quando perguntaste que dia era hoje, eu pensava que isso tinha ratoeira filosófica. Tem Que, sempre, tem sempre. exato. É. Não, eu Que não dia é sei. hoje? Olha, deixa só. Estão algumas pessoas a ver e estão convidadas a fazer perguntas. E até se quiserem participar, que Sim, eu descobri ontem que podemos aceitar aqui mais duas pessoas. Se alguém quiser aderir, pois é, pois é. não Sim, é? sim, isto sofreu evoluções desde os nossos primeiros lives, que isto foi sofrendo evoluções sucessivas, não é? Evolui imenso. Agora já deixam 4 pessoas na sala, que é ótimo, pá. Já viste? Sim, sim. Portanto, Eu quem não sei se é quiser uma vir, evolução. Eu não sei se não sei se. Pronto, pois, vamos aceitar que é uma evolução, não é? depende de quem entrar. Vai depender de quem entrar Pois. e do que disser.
Mas de uma maneira geral, 4 pessoas pensam melhor que 2. De uma maneira geral, 4 pessoas pensam melhor que duas. Eu diria que sim. Eu acho que há ali um número mágico entre 4 e 9 que não é demasiado, sabes, em que as coisas se perdem, mas há diversidade suficiente de ideias e pontos de Pois, vista. Acho que sim. Acho que há ali um ok. número mágico qualquer que nunca encontramos, não sei qual é, depende das pessoas também, mas mais do que 3 e menos do que 10, acho que. Mas Pois, porque pronto, nas relações isso não acontece assim, não é? Se eu disser uma relação funciona melhor a 2 ou a 4, não é? hum, Tu dirias logo a 2. pois nunca Agora, experimentei. numa discussão filosófica sobre algo bem específico, que deve ser esmiuçado, Hum, uh, em que exige uma envolvência mútua e exige uma compreensão atenta ao outro, existe uma espécie de, eu diria, uma empatia até, mais uma compreensão empática, estás a ver? Tipo, tu não só compreenderes naquele nível mais visível, mais racional, hum, mas a própria racionalidade envolve uma espécie de ligação com o nosso interlocutor, não é? hum. Para conseguirmos penetrar no assunto. Pronto. Não sei se a metáfora é muito boa, entrar no assunto, mas essa ligação, se nós pensarmos que uma conversa um, deve incluir esse elemento emocional, não é? Para haver uma genuína compreensão do outro, tu dirias que 4 pessoas funcionam melhor que 2 para discutir um assunto nos moldes em que eu estou a propor? Opá, não sei, mas que não, estás renitente a deixar entrar alguém. Já percebi, é isso? Não, 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 nada, nada, nada. Não estou na... Fogo, opa, que caralho, isto pode ser sempre mal interpretado. Não, estou Os nossos só... ouvintes estão a Ocorreu-me, gostar. simplesmente. Os nossos Não, 5 ouvintes estão a gostar. não, eu sou vítima das minhas próprias reflexões. Claro. Porque eu comecei por dizer que era uma evolução. Haver 4 a permitir o Instagram a permitir a mais pessoas. Pronto. Mas logo a seguir pus em causa isso, simplesmente. Estás a ver? Tipo, Pá, deste o exemplo do casamento ou da relação, não é? sim. E aí compreende, apesar de eu nunca ter experimentado uma relação com mais do que uma pessoa. Não é? Sendo que a relação tem duas, eu e outra. Não é? Era uma Hum. relação comigo próprio, não fazia muito sentido. Mas relação com 3 e 4 pessoas nunca experimentei. Mas parece-me que o nível de envolvimento emocional numa relação é diferente do nível de envolvimento emocional numa conversa ou num diálogo filosófico. Né? Portanto, é possível, eu concordo contigo, é preciso ali alguma empatia e alguma ligação emocional, mas num grau muito mais pequeno do que numa relação conjugal, ou assim. Né? Ok, mas imagina que o propósito da conversa é genuinamente tu testares a tua ideia e permitiste deixar-te convencer pelo outro ou tentar convencer o outro. Pronto. Imagina, eu imagino que numa conversa a 4, a 5 ou a 9 de pessoas com perspectivas muito diferentes, uh, vai ser muito mais fácil a conversa desembocar numa simples troca de opiniões, não é? Uma partilha, se quiseres, de opiniões, do que propriamente numa mudança. Por exemplo, acho que a mudança, digamos, a autoanálise verdadeiramente honesta, em discussão, em discussão, ocorre quando existe também esse envolvimento emocional que nos leva a quebrar algumas defesas, Hum. não é? Pronto, eu estou a imaginar, imagina, qual é que é mais provável? Que consigas convencer alguém de que, por exemplo, sei lá, pronto, agora está-me a ocorrer o negacionismo, porque há bocado vi a notícia de que aquele juiz negacionista foi, uh, uh, Suspenso. foi Foram destituído, não é? suspensos já. Da Sim, magistratura. sim, sim. Pronto.
Pronto, eu estou a imaginar uma conversa entre, se quiseres, quatro pessoas com ideias diferentes e entre elas está um negacionista, se quiser. Eu estou a imaginar que seria mais efetivo ter uma conversa a dois com esse negacionista do que uma conversa a quatro. Hum. Acho que a quatro há mais pontos de fuga, há mais forma de tu poderes, pela circulação, da própria circulação das ideias, própria pluralidade do discurso e pela própria dinâmica, há mais espaço para a tua ideia respirar, não é? Do que numa conversa a dois em que existe um confronto, existe. Pronto, lá está, mas tem que haver certas condições para isso. Okay? Mas imagino que, se calhar, para mudar uma pessoa, sei lá, uma pessoa que seja negacionista para uma posição mais razoável, não sinto que o negacionista vá alguma vez mudar numa conversa a 4, a 5 ou a 6. Acho que isso nunca vai acontecer. Pá, eu acho que, não sei se me queres mudar hoje, mas eu acho que depende do objetivo da conversa e do diálogo. Não é? Se Sim, realmente sim, sim. for esse, se o objetivo do diálogo for analisar pontos de vista que cada um tem, pá, se calhar aí cada um precisa do seu tempo e se calhar é bom não ter a plateia à volta para não o menorizar ou para não se sentir menorizado, para não ter que se defender. Portanto, uma conversa privada, duas Exato. pessoas honestas, nesse Sim. sentido, de análise de pontos de vista, concordo. Mas os nossos diálogos, quer aqui, quer nos cafés filosóficos, não são assim. Nós não temos pontos de vista à partida, porque muitas vezes nem sabemos qual Ok. é o tema, não é? Sim, 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 Ou a sim. pergunta pode depois dar lugar a outra pergunta, ou vamos ter a outro tema. Não temos à Uhum, partida pontos de vista para serem analisados. Não é? uhum, Agora, portanto, nesse sentido, acho que é mais uma descoberta, estes diálogos são mais uma descoberta do que um desvelar. Portanto, e aí uhum. acho que o facto de ter mais pessoas, agora, claro, mais pessoas pode atrapalhar o processo. Convinha mais pessoas que estivessem rodadas no processo. E eu estou a imaginar os diálogos socráticos de Platão, não é? Em que o que víamos quando ele dialogava com mais do que uma pessoa é que havia quase como, pá, imagina um combate de boxe, um treino, Uhum. em que há um que está a lutar e depois vem outro e treina com ele, Exato. depois sai Sim. e vem ele. Portanto, há ali diálogos a dois Uhum. sucessivos, digamos assim. Ok? Sim. O que eu não gostava desses diálogos é que havia o protagonismo excessivo do Sócrates, não é? Uhum. Então ele Sim, era o sim, sim, lutador sim. contra o qual os outros todos iam. Mas se em vez de Exato. ser não é? Em vez de ser a pessoa, um de nós, ou dos nossos excelentíssimos convidados que entrarem aqui, um de nós o protagonista, mas ser o tema, não é? Ok, O tema ok. ou o problema ou a pergunta, e Sim, sim, estamos sim. de alguma forma os quatro a trabalhar Uhum. para espremer esse problema, esse tema, eu acho que aí ganha, sinceramente, com os pontos de vista. Pá, a Ok, nossa ok. experiência, não Então, é? então acho que já sei onde é que está a distinção. Hum, É, digamos, realmente na predisposição, ah, eu diria emocional, que se tem quando se discute. Se nós já temos essa predisposição, por exemplo, se nós já não estamos à defesa, poderá ser realmente interessante multiplicar os intervenientes. uhum, Pronto. Mas num diálogo em que existam ainda essas defesas, que é praticamente, sei lá, eu diria 99% dos casos, em que as pessoas, em que as pessoas tentam vender o seu ponto de vista e se identificam muito confundem muito a ideia consigo próprias, não é? uhum, Acontece muito isso. Eu aí diria que realmente o diálogo a dois funciona melhor. Pronto. uhum, Isto é, o diálogo a 3, 4, uh, pronto, multiplicidade de intervenientes funcionará melhor para quem já está preparado emocionalmente para fazer uma revisão honesta das suas ideias e quem está desvinculado da ideia e trata o tema, como tu agora disseste, em abstrato. Mas isso já é ok, mas isso já é um subconjunto de pessoas, pronto, que já está disponível para esse tipo de algo. Então, 99% das vezes eu acho que. nesse Sim, sentido, se sim. calhar, a possibilidade agora de juntarmos mais duas pessoas ao diálogo pode ser perigoso, porque não sabemos quem é que vem aí. Não é? Perigoso nunca Exatamente. é, porque estamos à distância de um aparelho. Não é Sim. perigoso. Mas há Sim. isso, não é?
Não é qualquer um, não isso. é qualquer pessoa que nos vai ajudar a aprofundar um diálogo. Né? Muitas Pois. vezes até se calhar um de nós não vai ajudar o outro a aprofundar o diálogo. Percebes? Sim, 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 Mas sim, sim. seguramente, se nós os dois estamos a tentar aprofundar um diálogo, a pessoa que se juntar a nós, ou as pessoas que se juntarem a nós, podem ou não conseguir ajudar-nos a aprofundar Exato. o diálogo. E nós Sim, sim, sabemos, sim, sim. pela experiência que já temos de moderação de cafés filosóficos e assim, sabemos que é preciso algum conhecimento quase que intuitivo de o que é que se pretende num diálogo e o que é que se pretende, onde é que se pretende ir. Não aonde no sentido, ok, aquele é o objetivo, Sim. mas por onde ir, não é? Mas o Sr. Olha, eu Tiago, eu diria, sugeria... Diz. deixa-me só então adiantar mais uma ideia. Eu acho que há aqui outro fator, que é, podemos encontrar aqui três níveis, que é o nível do diálogo a 2, ao nível do diálogo, se quiseres, a 3, a 4, a 5, 6, em que se não houver essa predisposição, os egos estão muito presentes e o tema, e as pessoas podem não estar predispostas realmente o tema pode não progredir, porque as pessoas podem não estar suficientemente predispostas para o tratar como tal, mas depois existe um nível, que é o nível do grande número. Imagina, um diálogo a 10, 11, 12, 13. Nesses casos, mesmo que os egos estejam acesos ou a funcionar, digamos, a diversidade de pontos de vista é tal e que de alguma forma o tema, melhor, é quase como se essa diversidade fosse tal que se tornasse irrelevante, percebes? Perante aquilo que está a uniformizar a dinâmica. Estás a ver? Tipo, enquanto em 2, 3, 4 nota-se isso, as pessoas estão presentes, estão ali, eu quero fazer este, não é? Tens um apoiante do PAN, tens um apoiante do CDS e tens um apoiante do Bloco de Esquerda. Aí sim tu vais perceber o Bloco de Esquerda, o PAN e o CDS, mas se tiveres 16 pessoas com posições diferentes, eu acho que depois o que se vai emergir no fim dessa amálgama é realmente o tema tratado, se quiseres, ou imerge o tema tratado em abstrato. Não sei se concordas Sim. comigo. Sim, mas por isso é que nós temos nas nossas sessões presenciais e de Zoom, quando juntamos às vezes 40 pessoas e 50 pessoas, Oh, há uma estrutura que muitas pessoas não compreendem ou não aceitam porque não sim, compreendem, ou sim, sim, compreendem sim. e não aceitam, pronto. Mas essa Uhum. estrutura é Sim, exatamente para isso, para é limar isso, é esses isso. obstáculos que surgem da enorme diversidade de pontos de vista. Quanto mais não seja, procure que a sua intervenção, quando pedimos, procure que a sua intervenção tenha uma ligação com a intervenção anterior. Portanto, haver esse vínculo Sim, essencial entre as sim, ligações. sim, sim. Não é? Coisas como Por isso, regras de eu boa diria educação para assim, não interromper o outro. eu Até diria essa assim, eu estrutura se calhar, pretende isso. desculpa, eu estou a ouvir com interrupções, é estranho. Diz outra vez, desculpa, que eu não ouvi a tua última frase. Não, estava a dizer que a estrutura que nós impomos, as regras que nós impomos ou sugerimos nos cafés filosóficos têm esse objetivo de transformar a dificuldade de um grupo grande ou a dificuldade de gerir um grupo grande. Estás a ouvir? Deixa-me só ver se a neta aqui está fixe. Eu estava. hum, Acho que está. Estranho. Comecei a ouvir com falhas, não percebo. No início não. Estás a ouvir tu bem? Sim, 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 sim. Vês-me bem? Sim, sim, Olha, sim. pronto. Pode ter sido. hum, Olha, mas sim, se calhar uma exatamente. imagem, Tipo. uma imagem ajuda Sim. a explicar isso. Nós damos um objetivo e há um ponto de discussão, ou um tema, ou um argumento que queremos aprofundar ou analisar. Uh, Se tiveres na versão das 30 ou 40 pessoas que estavas a dizer há pouco, cada um a puxar para o seu lado, é como ter aquele jogo da corda, mas com várias, as cordas têm várias pontas, não é? Então Uhum. não é eficaz porque está uma pessoa a puxar para norte, outra para oeste, outra para noroeste. Agora, se puseste todas a puxar no mesmo sentido, aí a coisa já flui mais e quanto mais pessoas, melhores. Portanto, se conseguires que mais pessoas trabalhem em grupo e a puxar na mesma direção, eu aí não vejo como é que o número pode ser um empecilho, a não ser que o teu objetivo, ou o objetivo da pessoa seja ter tempo de antena, ou falar Sim, sim, mais, sim.
Ou convencer os outros, ou algo assim. Se o objetivo não for esse... Mas eu estava a dizer que o número alto mas eu estava a dizer que o número alto é uma coisa positiva, atenção. Eu estava a dizer que o negativo é com um uma meio. determinada estrutura. Com uma determinada Exato, com uma estrutura. determinada estrutura, exatamente. Se houver uma determinada estrutura, eu acho que, eu diria assim, ou muito pouco, ou muito, muito. Tipo, imagina, o meio, uh, aquelas as conversas a 3 4 ou 5 é que dificilmente, não sei, porque não sei, o lado emocional ainda está muito presente aí. Okay. Quando há muita gente, acho que é mais fácil tornar a coisa mais regulada em termos abstratos. Tenho essa sensação. Mas pronto, Por mas isso é vamos que avançar. os temas que Sim, mais me interessam são aqueles temas que não são os temas da ordem do dia, não é? Temas da ordem perene da filosofia, não é? Do eu, da identidade, da metafísica, a natureza humana, por aí fora. Esses temas que vais à pessoa da rua e perguntas de qual é a opinião dela sobre, sei lá, ontem falamos sobre o voto obrigatório. Toda a gente tem uma opinião sobre isso e toda a gente vai pôr a sua perspectiva em jogo e vai querer, de alguma forma, mais educadamente ou menos educadamente, vai querer pôr a sua perspectiva e defender a sua perspectiva. Agora, se tu lhe perguntas algo como, sei lá, qual a natureza do ser humano, pá, ele leva ali um choque, não é? E vai ter que ir à descoberta, não é? Não tem já um arsenal de argumentos para servir e para defender. Então, isso é a conversa que mais me interessa, não é? Aquela conversa que nos apanha de surpresa. Pá, e eu, sim, como é dia dos teus anos, tinha uma surpresa para ti que era exatamente tentar descobrir que idade é que tens. Tu disseste que tinhas 40 anos, mas muito dos nossos diálogos vão exatamente no sentido de não é contrariar o óbvio, mas pelo menos tentar perceber que o óbvio é óbvio por más razões. Ou seja, o uhum, óbvio e a verdade não são sinónimos. Uma coisa pode ser óbvia, não é? E não ser verdade. exato. E agora, parece verdade, é óbvio, tu tens 40 anos, quando eu te perguntei que idade tinhas. Pois, Eu sugeria tentarmos descobrir se realmente tens 40 anos. Não sei, ok. o que é que te Não, parece? acho que sim. Acho que é difícil responder essa pergunta. É? Acho que é uma boa pergunta, sim. Se eu tenho 40 anos, sim. Ok, então deixa-me tentar assim. Porquê é que tu dizes que tens 40 anos? Não, lá está. Eu agora digo que tenho 40 anos porque estou a usar a métrica objetiva desde o dia do meu nascimento até agora. E estou a fazer pressupostos. Estou com Então deixa pressupostos ver. tremendos. Estou Neste a momento, pressupor que. todos esses pressupostos levam a que tu identifiques a pergunta Exato, que idade tens com a pergunta há quantos anos nasceste. exatamente. Hum. Exatamente. Que isso, pronto, lá está. O que é que eu estou a pressupor aqui? Eu estou a pressupor que o bebé que nasceu em Miragaia em 1981, não é? 7 de outubro, sou eu, não é? Hum. Sou eu. Esse bebé durou e eu sou esse bebé. Quem está a falar contigo é esse bebé de 1981. Por isso, Ok, esse uh, é o primeiro pressuposto, não é? é um Podemos ir primeiro um por um. pressuposto. Acho que podemos ir sem aprofundar muito, também se não conseguimos, mas pelo menos tentar perceber porque é um pressuposto e qual é o problema desse pressuposto, não é? Sim, 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 Ok, sim. podemos tentar então. O primeiro Eu pressuposto acho é que simples, dito logo. Sim, sim, sim. não é? O primeiro Desculpa. pressuposto é quando alguém te pergunta que idade tens, tu associas essa pergunta ou identificas essa pergunta com a pergunta há quanto tempo nasceste. Ok, Exato. vamos aceitar essa identificação entre as duas perguntas, que são diferentes. Mas esse é outro pressuposto, não é? Que são a mesma pergunta. Mas repara que essa formulação, há quanto tempo nasceste, lá está, já pressupõe outra coisa, não é? É que quem nasceu fui eu. Sim, não, eu sei. Nós estávamos a ir para esse Ok, pressuposto, não é? ok, Mas para já ok, estamos tá a bem. pressupor que a pergunta Tá bem. que idade tens e há Ok, quanto tempo nasceste é idêntica. Podemos depois ver se é ou não, não é? ok. Pronto, assumindo esse e passando à frente, a ideia será, quando tu dizes que nasceste há 40 anos, o pressuposto que está por baixo ou por trás desses há 40 anos é que tu és o bebé que nasceu em Milhagay há 40 anos, não é? Pois. Ok, Sim. pronto. E porquê é que isto é problemático? Porquê é que isto parece problemático? Bem, porque
Porque temos que perceber como é que é possível eu conseguir assumir quais são os critérios que eu estou a usar, não é? Hum. Para assumir que algo tão diferente daquilo que estás a ver neste momento, que é um ser. Quanto é que costumam medir os bebés? Quer dizer, se calhar media mais um bocado 50 do que o centímetros, pai. normal, 50 50 centímetros, pronto, centímetros eu passaste para 2 digo. metros e 5, não é? Exato, exatamente. Tipo, 3 metros e 3. 2 metros e 3. Aí também, aí Ah pá, mas tem Tiago, calma. tudo bem, pronto. Não é difícil nós imaginarmos, sei lá, a minha filha tinha aqui plasticina. Aí eu podia pegar num pedaço de plasticina e esticar dos 5 centímetros até aos 15 centímetros, percebe? E é Exato. mesmo um pedaço de plasticina. Uhum. Por acaso está aqui a minha filha. Tens aí plasticina, filha? Tens, então vai buscar. Vamos estar aqui ao Tiago. Pronto, eu sou Portanto, um bebé que ou seja, esticou, é isso? Eu és sou, um bebê, eu sou um bebé esticado, é és isso? um bebê esticado, exatamente. Portanto, isso Exato. não. Ah, está aqui? Olha que maravilha. Tem assistentes, esta live tem assistentes. Olha para isto. Oh filha, mas está muito dura, esta plastina não vai dar. Tentar. Não vai dar para aquelas medidas dos 5 aos 15. Não, é não? Estás aqui, não é? Pois. Estica, não dá parte. Francisco, a tua plastina está uma porcaria. Mas fica assim um bocadinho maior. Pronto. Está um bocadinho maior, não está? Mas é a mesma Ok, ok. plasticina. É, pronto, mas há diferenças óbvias, não é? Da Palestina para mim. Por exemplo, o Quais? que tu fizeste foi simplesmente moldar o mesmo material, Hum, tens um material e moldaste, não é? hum. Ora, pergunta-se, o material de que era feito o bebé de Miragaia é o Ok. material de que eu sou feito neste momento? Pronto, aí Ou o mesmo sabemos que material? não, não é? Aí sabemos que não, Pois, porque não. não há células do bebê que tenham resistido até hoje. Não é? Exato. Já renovei muitas vezes, não é? Acho Assim que é há de um 7 em 7 período, anos, não é? 7 anos, não é? Por isso, Jesus, onde é que essas células já vão, não é? Pois, pois. Por isso, por Portanto, a isso esse analogia com a critério plasticina não funciona. não E, funciona, e, não é? e o critério de ir pondo plasticina nova, certo? Ou seja, tinha ali aquele bocado de plasticina e ia pondo plasticina nova, que foi mais ou menos o que aconteceu contigo, e tirando Pois. a velha, não é? Uhum. Uh, Se assumirmos que a nova plasticina que eu criei é a mesma do que aquela que começamos, então aí assumimos, ou podemos assumir também, que tu és o bebê de Miragaia. Se não assumirmos, provavelmente não és o bebê de Miragaia. Pois, exatamente. Pronto, lá está. Mas acho que pela plasticina não vai lá. Não, acho que não. Que é intuitivo se tu mudares agora, se tu começares a trocar a plasticina, acho que. Quer dizer, só se for. Ok, podemos entrar aqui no paradoxo, no problema de Teseu, não é? Também depende o quão gradualmente tu substituís a plasticina. Pronto. Achas que faz diferença Mas, o tempo aí, pô, lá está. a variável tempo aí faz diferença? Eu diria outra coisa. Imagina. hum, eu diria que é muito pouco intuitivo se tu começares a mudar a plasticina para outra nova que tens aí. Imagina, essa plasticina era cor-de-rosa, não é? Acho que sim. Pronto, se começares a colocar plasticina verde, gradualmente, pronto, no fim vais ter um pedaço de plasticina verde. Pronto. Muito dificilmente diremos que o pedaço de plasticina verde é o mesmo pedaço de plasticina cor-de-rosa, não é? Pronto. É muito estranho dizer uma coisa dessa. Por isso, se formos por aí pelo material, não vamos lá. Eu não sou o mesmo bebê. Hum. Pronto. Mas podemos agora pensar noutros critérios, não é? Para algo ser o mesmo, mudando o material. Por exemplo, Tiago, então, mas mesmo essa. antes disso, deixa-me só ver, se assumimos isso, que não és o mesmo bebê porque o teu material orgânico é diferente, então a pergunta, quando é que nasceste, não deixa de fazer sentido, não é? Porque tu não nasceste. Tu quem és neste momento, não é? Não chegaste a nascer, porque o que nasceu foi um ser há 40 anos atrás, mais ou menos gelatinoso, uh, Pois, que, que nasceu em Miragaia. Portanto, o eu a que a pergunta se refere, não é? sim. Quando é que tu nasceste, ou tu a que a pergunta se refere, tu nunca nasceste. Tu Não, evoluíste ou de melhor, outro ser, que pois, evoluiu de outro ser, que evoluiu de outro ser, que por acaso nasceu. pois, Só um é que nasceu, mas esse já lá só vai. uma coisa.
Só se dissermos nascer metaforicamente, não é? O momento porque eu emergi, vamos ver, se nós estamos agora a assumir que realmente eu não, que o material é suficiente, a mudança material é suficiente para, para, para dizermos que eu não sou o mesmo bebê, ok? Estamos a levar às consequências este critério, não é? Exatamente. Mas, ok, mas mesmo segundo este critério, eu posso dizer que nasci metaforicamente de outra versão de mim. Pronto, mas é metafórico, não é? Tipo, eu fui surgindo, não é? Sim, Fui mas aí surgindo estamos a quase mudar como o conceito, uma. estamos a mudar o conceito de nascimento. Nasceste não metaforicamente em Miragaia e nasceste metaforicamente em Rio Tinto há 2 horas atrás, por exemplo. Sim, ok, está bem. Sim. Não Nascer é? no sentido de surgir um ser, não é? No sentido muito amplo. Não, Nascimento igual a o eu surgir. com quem eu estou a falar, não é? O eu com quem eu estou a falar, que és tu, não nasceste há 40 anos atrás. E se Mas calhar não isso consegui. aí já puseste aqui um conceito que eu acho que já é difícil. Qual? Porque, assim, porque o eu, porque Sim. uma coisa é dizeres, lá está, nós estávamos a assumir que o critério da materialidade Hum. era, eh, eh, era suficiente para dizer que não sou a mesma pessoa. Pronto. Mas estamos a falar só da matéria. Ok. Pronto. Mas se tu, ao introduzir o eu, temos que pensar em que medida o eu se transforma na medida em que a matéria se transforma. Ok, estou a Não é? perceber. Então, E, acho que a e o critério pergunta para o eu. correta seria algo do género. Pois, Quando é que o teu eu nasceu? exatamente, olha, Não é? exatamente. Ou melhor, mas podemos dizer assim, e isso também já pressupõe outra coisa, que é eu sou o meu eu. Estás a perceber? Ok, peraí. Ok, antes de irmos a esse pressuposto, pode ser interessante. Sim, Podes não ser o teu sim. eu. Ok. Mas então, quando é que o Não, teu eu. ou melhor, eu formulei de uma maneira muito estranha. Então, Assim, a pessoa que eu é o meu eu, vamos falar assim, percebe? Porque eu sou o meu eu, parece-me contradição lógica, logo à partida, não é? Mas pois, eu não quis dizer, eu não sou o meu eu, parece contraditório, não é? exato, parece só contraditório, não é, por Ok, isso não é isso que eu quero dizer, é a pessoa que eu sou neste momento identifica-se com o meu eu, isto é, percebes? Tipo, é ok. como se, agora estamos a mudar o critério, estamos a Sim, acrescentar sim, sim. aqui outro critério, que é, começamos com o critério da materialidade, não é? Mas para perceber se algo permanece ou não no tempo, mas há os critérios, por exemplo, imagina, Não, Tiago, espera aí, uh, uma, vamos só aprofundar este, porque este ainda não vamos deixar escapar. Ora, repara. Então, vamos sim, afastar o eu da materialidade, ok? Há um corpo ou há uma série de corpos que foram existindo ao longo dos 40 anos que não és tu. Mas o teu eu pode existir há 40 anos, apesar do corpo não ser o mesmo. Ok? Portanto, ok, agora, uma a pergunta, possibilidade, não é? sim. É uma possibilidade. Agora, Uhum, a pergunta, quando é que o teu eu nasceu? Então aí torna-se mais interessante, uhum, porque provavelmente o teu eu, se não está uhum. associado ao teu corpo, pode não ter nascido no dia 7 de outubro de Uhum. 1981. Não é? O Exatamente, teu eu, exatamente, exatamente. pelo menos, tu nasceste a que horas? Não te lembras? Não te lembras? Acho Não que te é às dez, disseram? 10h30, acho eu. Por acaso, acho Da que, acho noite? que tenho ideia que é às 10h30, sim. Da manhã? Sim, sim. Da manhã. Então, saíste da tua mãe às 10h30 da manhã, mas às 9h30 já estavas lá. Não é? Uhum, Então, se o teu eu não é corporal, o teu eu uhum, pode, não estou a dizer que estava, mas pode já estar antes do nascimento, uhum, do momento em que uhum. saíste cá para fora. Já havia ali Sim, sim. alguma coisa. Ou Mas, então, ou então se não assumirmos possa estar outro critério qualquer de eu, não sei, por exemplo, a consciência. Imagina, uhum, tu não eras consciente na barriga da tua mãe, não é? exatamente, exatamente, sim, No sim. outro da tua mãe. Uhum. Se o critério for a consciência, tu provavelmente só nasceste em 1983, Três, 84, exato, exato, exato. antes és Exato, mais é isso. novo do que. Eu sou mais novo, exatamente. Eu sou mais novo. Por isso não nos cheguei aos 40. Por isso, sou um Ou jovem. podemos, pois, ou podemos puxar mais para Sim. trás. Eu estou a pensar, se o teu eu. Ok, deixa ver, se calhar estamos aqui já a esticar um bocadinho mais, e não, pronto, mas é assim, eu hoje li um livro aos miúdos, aos meus alunos, que era O Urso que Não Era. O urso que não era. E a ideia é um urso que é convencido pelos homens, o urso vai hibernar
e de repente acorda e construir uma fábrica em cima da caverna, onde ele hibernou. E ele acorda no meio de uma fábrica e os operários da fábrica começam a convencê-lo de que ele é um trabalhador como eles, hein, porque está na fábrica. E ele começa a duvidar, começa por duvidar, mas depois fica convencido que é um trabalhador de uma fábrica. No fim da história, o eu do urso já não era um urso, o eu do urso era um trabalhador da fábrica. O que é que isto tem a ver? Provavelmente, se for assim que nós construímos os eus, não é? Tu construíste o teu eu, ou provavelmente antes de sequer ter sido concebido, porque os teus pais já pensavam em ti antes de tu nasceres, então já havia Tiago antes do teu nascimento corporal, ou do nascimento corporal daquele bebê, ou então, provavelmente só foste construído alguns no teu caminho entre o nascimento e hoje. Por exemplo, se calhar foste construído ontem. Não sei se descobriste uma nova vocação ou uma coisa assim, não é? Imagina, tu eras músico e filósofo. Okay. Descobriste outra coisa e nasceste ontem. Ok. Ok. Mas então aí... porque aí temos que definir o que é que queremos dizer com eu. Porque vamos ver, há aqui, se quiseres, 3 conceitos. Assim, de repente. Há o conceito de eu, há o conceito de personalidade, vou falar assim, e já vou explicar o que eu quero dizer com isto. Depois há o conceito de identidade. Pronto. E vou à personalidade e à identidade. A personalidade, vou tentar, vou tentar definir cada um deles assim como uma frase, para vamos perceber em que medida é que eles podem ser semelhantes ou não, ok? Personalidade, se quiseres, é aquele conjunto aquela constelação de modos de sentir a vida, o temperamento, as tuas crenças, aquilo que tu gostas, as tuas preferências. Essa constelação, ok? Vou definir assim personalidade. Identidade vou definir simplesmente assim filosoficamente. Podem ser traços de caráter? Exatamente. Pode-se incluir isso. Traços de caráter, não só, mas também, por exemplo, o facto... O caráter sim, mas não só moral, não é? Às vezes a gente utiliza o caráter como ligado ao caráter moral na pessoa, não é? Mas realmente de uma forma mais abrangente. O teu temperamento, as tuas preferências, se és uma pessoa mais calma e irascível... Então, espera aí, antes de passares para os outros dois, este podemos excluir como essencial ao eu, porque os teus traços de caráter mudaram nestes 40 anos. E se tu queres encontrar uma continuidade, não é? Portanto, a personalidade não é idêntico a eu, não é? Pois, lá está. Eu quero dizer, ok, já estás a concluir, ok, eu ia no fim realmente também concordar com isso. Mas eu primeiro definir e depois perceber se isso significa ou não. Okay. Pronto, pronto. Mas é um pouco isso. Personalidade é a constelação dos teus valores, sensibilidades, preferências, caráter, temperamento, pronto, é isso. Pronto. E dentro disso... Só para sintetizar, se o eu fosse a personalidade, caías no ridículo de ter que assumir que o bebê de Miragaia tinha os mesmos traços de caráter e personalidade que tens hoje. Como não tens, por redução ao absurdo, o eu não se identifica com a personalidade, não é? Sim, acho que sim. Pronto. Agora, a identidade, tipo, quando a identidade, normalmente, se calhar uma maneira mais comum de identificar a identidade, normalmente o pessoal identifica como uma personalidade, não é? Isto faz parte da minha identidade, isto identifica-me. Sei lá, eu identifico muito com jazz, ou identifico muito com a teoria de Nietzsche. Pronto. Mas eu acho que isso é uma maneira um bocado, se quiseres, flexível de usar a palavra identidade. Pronto. A palavra identidade, de uma maneira mais técnica, pronto, filosoficamente é aquilo que é idêntico, não é? Aquilo que faz com que tu sejas o mesmo. Não é? Pronto. Pronto. E depois, finalmente, temos o eu, que eu definiria como, se quiseres, uma espécie de autoconsciência, que é, eu vou dizer assim, que é autoconsciência. Pronto. Agora, o que eu acho é, como é que estavas a dizer, que normalmente quando as pessoas tentam perceber se são a mesma pessoa ou outra,
ou não, falam da personalidade. Por exemplo, esse urso, o que aconteceu a esse urso, é que ele, se calhar, mudou a sua personalidade. Ele antes era um urso que hibernava e acordava e depois ia à sua vida coçar as costas nas árvores, não era? Tipo, Uhum. acho que é o que os, é só o que os ursos fazem, não é? Pronto. E a partir desse momento tornou-se um operário, não é? Uhum. Pronto. Se calhar ganhou gosto por aquilo, ou ganhou um sentido de responsabilidade em trabalhar lá, pronto. Foi Mudou a sua despromovido. personalidade. Foi despromovido. Foi despromovido de urso a funcionário, é isso? Exatamente. Exatamente. Estava como, exatamente. O urso mudou a sua personalidade. Pronto, digo eu. Pronto. Agora, o eu do urso, como tu há bocado disseste, acho que não é isso. Não é? O do urso, eu diria que está ligado à sua autoconsciência. Pronto. E essa autoconsciência liga-se à identidade, acho eu, que é aquilo que faz com que uma pessoa seja a mesma, apesar de mudar a sua personalidade. E como é que eu ligo isto à autoconsciência? Eu diria que aquilo que faz com que uma pessoa muda a sua personalidade, mas continua a ser a mesma pessoa, é um sentimento autoconsciente, se quiseres, agora vou ser um bocado redundante, de autopertença. Tipo, o urso continua autoconsciente, que é o ser, se quiseres, que está a sofrer essas alterações. Pronto. E é por isso que eu ia fazer um link, uma associação mais estreita entre autoconsciência e identidade do que personalidade e identidade. Pronto. Mas, Ok, isto tem problemas. O que eu acabei de dizer tem problemas, mas não sei se aquilo que eu acabei não, de dizer faz sentido. sim. Olha, faz sentido. Eu acho que concordamos os dois em tirar os traços de caráter, a personalidade do eu, porque estão em evolução, não é? Não são os mesmos. Hoje tens uns traços de caráter e amanhã traz outros. Portanto, são volúveis, não é? Portanto, se calhar ficamos com o eu e com a identidade. Agora, há o problema de que se associas o eu à autoconsciência e alguém pergunta quando é que tu ou o teu eu nasceu, aí a pergunta seria quando é que se iniciou o teu processo de autoconsciência? Aí tens um Uhum. problema, não é? Porque não sabes, não é? E depois tens outro. Uh, aliás, tens mais dois. Não sabes, provavelmente não houve um momento, poderá haver graus de autoconsciência, não é? Não há um Exato. momento em Sim, que sim, és, sim. és não consciente, depois somente consciente do que está à tua volta e depois Sim. autoconsciente. Provavelmente há uma gradação qualquer, portanto, tu não ias conseguir identificar o dia. Não é que isso fosse um problema, mas pronto. Mas o problema maior aí parece-me este, é que o teu eu, então, se está dependente de momentos de autoconsciência, tu tens momentos de não autoconsciência. Não é? Eu hoje fiz uma viagem de carro e ali em piloto automático e se calhar havia momentos em que eu não estava autoconsciente, estava simplesmente Sim. consciente. Não é? Pois. Pois, Quando estou a estou a perceber. dormir, Sim. não estou autoconsciente. Não é? Se levo uma Pois. pancada na cabeça. Então, nessa acessão, o teu Uhum. eu teria interrupções. Uma vez foste operado há Uhum. uns tempos, não é? E ficaste em anestesia geral. Portanto, a tua idade, se dependesse do teu eu, da quantidade do teu eu, tu agora tinhas menos idade porque ficaste 1, 2, 3 horas sem o teu Sim. eu autoconsciente, não é? Sim, 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 estou Resta, a perceber. Sim. não é? Resta-nos, mas não, a nós custa-nos aceitar isso, portanto achamos que o eu resiste à interrupção da autoconsciência. Ficamos com a identidade, não é? Então, a Uhum. pergunta será algo do género, quando é que nasceu a tua identidade? Não é? Uhum. Ah, Pois. e tu associaste a identidade ao ser idêntico. Desde Uhum. quando é que és idêntico, digamos assim? É quando tu és um pedaço de plasticina, desde quando é que és esse pedaço de plasticina? E aí torna-se perfeitamente aleatório dizer que foi do momento em que saíste de dentro da tua mãe, não é? Porque Pois. 2 segundos antes eras exatamente a mesma pessoa, a mesma coisa, mas lá dentro. Portanto, não é no nascimento que a tua identidade nasceu. É, Sim. é quando? Não é? Ok, mas então, se não temos. Mas aí é difícil, porque a identidade é aquele X, aquele algo que faz com que eu seja o mesmo.
não é? Que eu neste agora e daqui a 5 minutos sejam o mesmo. Ou agora e há 40 anos atrás sejam o mesmo, não é? É aquilo que faz com que eu seja o mesmo. Pronto. Aquilo que faz com que seja o mesmo realmente é barato, porque se for o eu, é como tu dizes. eh, eu estava aí pela autoconsciência, mas aí teria que aceitar o facto de, nas interrupções de autoconsciência, eu deixar de ter um critério para prevalecer o mesmo. Pois, era uma espécie de eu aos soluços, não é? És Exato, eu, era depois deixas de ser eu, exato. e depois passas a ser eu. E como é que passas, E como será é que que há, sabes que uma será que há mudança ou problemas outra em relação, continua? mas será que há problemas em relação a isso? Imagina, será que é só uma Não, confusão que nos faz inicialmente, mas pronto, se nos habituarmos à ideia até se torna pacífico, imagina, em vez de eu ter 40 anos, tenho 40 menos um terço de 40, que é mais ou menos o tempo que eu passo a dormir. só tens a idade, Yeah, se tu és o eu autoconsciente, só tens idade dos pois, momentos em que foste autoconsciente, o que devem ser exato. assustadoramente poucos. Se calhar Ou não só, sei quanto, ou nós dormimos, que é um terço da nossa vida? Não. se calhar só, mas mesmo a parte acordada, há muita parte que não estás autoconsciente. Provavelmente tu és autoconsciente a fazer filosofia, nos cafés filosóficos. Tínhamos que ver a quantidade de cafés filosóficos em que tu participaste, multiplicar pelas tuas intervenções, e só aí é que víamos a quantidade de dias ou de meses que tu tens. Muito pouco. Hum, ok. Porque realmente isso da autoconsciência também é engraçado, porque imagina, a autoconsciência não é a consciência autorreflexiva, isto é, ah, ahm, É, tu sabes que estás a porque ter há dois tipos pensamentos de de autoconsciência, não autoconsciência. é? A autoconsciência consciente da autoconsciência, que é, eu neste momento, como estou a pensar nisso, tenho consciência que sou autoconsciente, não é? Pronto. Isso, digamos, é a consciência, isso é autorreflexão, é eu perceber que tenho consciência. Mas a autoconsciência é um sentimento mais difuso de autopertença, não é? Tipo, é aquilo que realmente faz com que tu muito naturalmente vivas e sintas as coisas como sendo tuas, como sendo os teus sentimentos, como sendo os teus pensamentos, como sendo os teus valores, não é? Hum. Aquele sentimento de que aquilo que tu fazes, aquilo que tu sentes, aquilo que tu acreditas, aquilo que tu dizes, tem uma referência, que és tu. Pronto. Isso pode não ser consciente. Não é? Digamos, é uma autorreferência, mas que não é consciente. Pronto. Mas pode haver momentos em que isso realmente se perca, mesmo estando nós conscientes. Por exemplo, há quem diga que o estado de flow, o estado ou há quem diga até que a experiência estética no seu na sua expressão máxima, é um momento, ou nos momentos de ascetismo, é um momento em que nem isso acontece. Eu não sinto as coisas como minhas. Por exemplo, agora estou a falar e sinto que aquilo que eu estou a dizer, de alguma forma, sou eu que estou a dizer. Aquilo que estou a pensar, aquilo que eu estou a ver, sou eu que estou a ver. Mas há quem Então, diga, opá, não sei se quer dizer, mas isso é um. Diz isto? nesse caso, então, há uma espécie de abandono do eu. Não é? Pois, é Um uma monge hipótese. tibetano que vá para o cimo do monte e durante Hum, 2 meses consegue, em meditação, abandonar o seu eu, Pois, não está a envelhecer, o seu eu não está a envelhecer. Não podes, tens que descontar, quando lhe fizeres a pergunta, pois, que idade tens, tens que descontar esse tempo em que ele autossuspendeu o eu. Lá sim. está esse grau de Mas isso é verdade, lá está, autoconsciência, mas nós estamos a acreditar nisso. Sim. meta autoconsciência. E depois tem que descontar também os momentos em que ele não era autoconsciente, ou porque estava a dormir, ou porque estava em coma, ou porque estava Hum, distraído a fazer uma coisa automaticamente. Portanto, há o problema de fazer essa pergunta, que idade tens, e assumirmos que o eu é só esses momentos de autoconsciência, faz com que a tua idade fique reduzida a muito pouco. E depois há a hum, pergunta, e onde é que tu estavas quando não estavas lá? Não é? hum. Onde é que tu estavas quando tu monge, foste lá para cima meditar e te uniste em harmonia com o todo e o teu eu desapareceu, não é?
ou quando estavas a dormir, ou em coma, onde é que estava o teu eu? E como é que ele se agregou? Como é que sabemos que aquilo que se agregou a seguir ainda continuavas a ser tu? Pois, Continuava a ser esse teu pois. eu? Não é? Até essa noção de eu aos soluços, como falamos há pouco. Onde é que está o agregador? Então parece que há um eu qualquer cá fora, acima do eu autoconsciente, isso aí, acima do eu consciente, acima do eu corporal, acima das memórias, que faz essa agregação. Não é? Hum, Porque senão, como é que alguém que está em meditação, como é que a sua consciência, a autoconsciência não se desagrega? Aí de repente não hum, volta a conseguir agregar. É, sim. provavelmente nunca há essa fusão com o todo, ou esse alinhamento total do eu, não é? Pois, porque Como se é- houvesse, não havia retorno, não é? Não havia retorno. Era Pois, perfeitamente porque, aleatório, não é? Como é que depois a coisa se juntava toda outra vez, não é? Depois podes ir buscar um substrato biológico que faça isso. Ok, então hum, mantemos aquela pergunta ao mesmo. Então o que faz essa agregação é o substrato biológico, mas aí entra o problema que estávamos a falar no início, não, o substrato biológico não é o mesmo. O substrato biológico exato, vai mudando. Portanto, não pois, podes fazer depender não o pode eu ser desse isso, agregador exatamente. biológico. Pois, exato, exatamente. Eu Eu não estava a sei pensar, se em termos lógicos, sim, sim, sim. não faz sentido nós desistirmos de falar do eu. Não é? Desistirmos de falar do eu. E quando alguém te pergunta, próxima vez que alguém te perguntar a que idade é que tu tens, simplesmente perguntas o que é que te referes como tu? O que é que te referes com Sim, o tu? Não, o que é o eu é que tu te sim, referes? sim, sim. Porque provavelmente não tens Pois, idade. sim. Porque realmente é Ou uma contraintuitivo, idade sim, porque, indefinida. Ou uma idade porque indefinida. realmente é mais ou menos pacífico, embora seja estranho, é mais ou menos pacífico aceitarmos que o nosso eu se suspende quando estamos a dormir, isso não se contabiliza para a nossa idade. Mas vamos supor, eu só tenho um quarto de 40, não é? Hum. Sei lá quanto é que isso é? Aí, Isto- Um quarto, 15, não. Um aí terço.17, Não sei quanto é que tu dormes. sei lá, não sei, 20, Tens 30 e pai tal, 23 anos ou 24 23, anos. exato, para aí 24 anos. Bem bom. Pronto. Não, mais para aí 27, não, diria. Pareces muito velho para a tua idade, pá. Pois, é. Mas espera aí, mas se nós, embora seja estranho, é mais ou menos pacífico nos conciliarmos com a ideia de que nós temos um terço ou dois terços da idade que aparece um bilhete, que se contabiliza a partir do bilhete de identidade. Hum. Mas quando nós dizemos que isso acontece quando o monge está a meditar, já é muito estranho nós subtrairmos isso à idade dele, não Hum. é? Parece Pois. que há tipos de invasões do eu mais estranhas de assumir do que outras, não São é? Se tipos é passivo, diferentes, eu acho pacífico, mas não deixa de ter uma eu, suspensão. Não é? Não deixa de ser uma sim, sim, suspensão. sim. O que eu Portanto, digo, o eu não está lá. Não é? Ou quer esteja a dormir, ou em coma, ou distraído, a fazer uma tarefa qualquer, a lavar a louça, ou em meditação de nirvana, há uma suspensão do eu, há um mas intervalo será do que há eu. mesmo, por exemplo, há pouco falaste da possibilidade de retorno. Será que Hum. a presença, ainda que residual do eu, não deve estar lá para realmente Tem que estar, haver não um é? Senão mínimo ele não. controle? Pois, tem que estar, mas não Será- é na autoconsciência, então. E não é no substrato biológico porque muda. Está onde, então? mas nós podemos duvidar do monge, não é? Quando o monge nos diz, olha, fui ao monte e suspendi o meu eu. Eu posso duvidar dele, não é? Posso dizer assim, não, tu tiveste quase sem eu, não é? Tiveste quase. Não, mas Ficou ali uma. Não é? isso é um monge treteiro, o monge treteiro, mas o nosso monge é um monge ideal que não mente, diz a verdade, não é? O monge hipotético não mente, o monge real se Não, calhar é um treteiro. mas eu não estou a dizer, mas uma coisa é mentir, outra coisa é enganar-se. Sim, Não pronto, é? ok. Treteiro, Eu três é não diferente estou, de mentira, sim, treteiro. não é? O monge pode estar convencido que perdeu o eu, pronto. Sim, é Mas treta, eu pois. posso achar que é logicamente impossível. Não é logicamente, realmente não é logicamente, não é? Porque realmente, é como tu dizes, pode haver esse fator agregativo, Hum. pode ser uma. Podemos tentar explicá-lo de outras maneiras. Não, o fator agregador ou agregativo pode ser uma alma, não é? Uma alma acima da mente e acima da autoconsciência e muito acima do corpo, é uma alma que agrega. A alma que está cá fora e vê ou sente ou
ou outro qualquer sentido que a alma tem, que a alma não tem olhos, não pode ver, não é? É estranho uma alma ver, mas de alguma forma consegue agregar o eu nesses momentos de desagregação. Mas se o teu eu agregador é a alma, então quando te perguntam que idade tens, estão a perguntar qual é a idade da tua alma. Então aí, aí já Mas tu vamos ter que achas, se calhar ir mais mas a mim custa-me abandonar ainda a noção de eu, mesmo quando o monge. Porque estamos realmente a acreditar que esses estados, que o monge que ouvimos falar, esses estados mais ascéticos, assim, são realmente tal como, ou podem ser tal como eles são relatados. Porque imagina, se me perguntam, ok, tu estás num estado, estás nesse estado, mas tu tens controle sobre esse estado, tu podes voltar quando quiseres. Se a Pois, pessoa quem me diz? disser que sim, que pode voltar quando quiser, será muito difícil eu conseguir imaginar esse retorno voluntário com uma dissipação total do eu. É Claro. difícil mesmo, Pois, uma dissipação total percebes? do eu levava à dissipação da vontade do eu, Da vontade, não é? exatamente. Ou seja, Por isso, esse asceta, esse monge asceta no nível máximo, teria que ser acordado de alguma forma, não é? Teria que ser teria sido com acordado. barulho, E, com a e fora ou alguma coisa. não, opa, posso ser uma asneira, mas não foi. Não, isso pode acontecer. Imagina, pode acontecer que um monge, o verdadeiro monge que ascende, fique sem controle. Hoje em Fique dia é sem fácil controle. porque ele tem o despertador do telemóvel, mas imagina há 300 anos Exato, atrás. Há 300 atrás, exatamente. sem despertador de telemóvel. Não, E o que ninguém aconteceu o ia 70 buscar anos lá de cima à atrás, montanha. não, o que aconteceu há 50 anos atrás, há quantos anos? Há 200 ou 300 anos atrás? Era Eu que corri ou o até, monge, corri até, andei para trás, andei para trás até não haver alarmes, mas sim, 300 anos, vá lá. pronto, o monge antigo, o que podia acontecer era, se o monge fosse absoluto e o seu ascetismo fosse absoluto, ou perdia-se no seu ascetismo, não é? Ou acordava com uma bolota que caísse, ou o frio que se fizesse sentir, ou o vento, sei lá, uma coisa qualquer da natureza, percebes? Pronto. Podia acontecer isso. O monge confiava que alguma coisa o ia acordar. Sim, sim. Entregava-se E há aí acaso uma da coisa natureza. estranha, Tiago. Mas imagina que ele tinha fome. Ele ficava 8 dias, estava numa gruta, não caíam bolotas, ninguém o acordava e o estômago começava aquilo a ter realmente fome. Então aí prova de que o eu dele está de alguma forma ligado ao corpo, não é? Se ele Hum, acordasse por fome ou acordasse por uhum, mecanismos biológicos quaisquer, não havia uma suspensão do eu. Havia um alinhamento do eu, mas o regulador, o agregador era o corpo que o uhum. fez. Mas então voltamos a ter o problema de que se o eu agregador é Não, o peraí, corpo, pode não ser. Imagina, eu posso conceber, imagina, há dois planos. Imagina, o corpo está a atuar sobre o eu. Uh, e o eu, imagina, aqui dois, vamos lá ver se isto faz sentido. Tens o plano do corpo, tens o plano do eu e tens o plano, se quiseres, do extra-eu. Não é? Esse plano em que ele se perde. Pronto. O que pode acontecer é, nesse plano do extra-eu, o eu está de alguma forma de lado, está suspenso. Mas se o corpo dá sinais ao eu, o eu acorda e o eu acorda e sinaliza o extra-eu. Não sei se isto não sei se isto faz sentido. Mas estava a pensar que podia não ser incompatível porque realmente estavas a arranjar uma implicação muito forte. É, o eu tem que estar ligado ao corpo para poder ser despertado por ele, não é? sim, Pronto. Agora, isso implica que o eu possa não estar em stand-by enquanto está em estado de ascetismo. Imagina, o eu está em stand-by, mas é acordado pelo corpo. Pronto, o eu acorda e sobrepõe-se ao estado de fluxo, digo eu. Não sei se pode pois, não acontecer algo sei, assim. não sei. Um, Agora, mas é estranho. onde é que chegamos agora? Quando Ok, alguém te chegamos pergunta, então se realmente o ascetismo for verdadeiro, temos um problema.
porque ficamos num impasse. Se dizemos que a nossa identidade está ligada ao eu, os momentos em que o asceta está a ascender são momentos em que ele não, rigorosamente, não está a existir, não é? Não está a durar. Isso é muito contraintuitivo. Sim. Não é? Se por um lado dissermos que a identidade não está ligada ao eu, então temos que arranjar um outro critério para a identidade que não o eu, e é muito difícil de arranjá-lo, não é? O da alma, não há bocado falaste da alma, não é? Já eliminamos o corpo, já eliminamos a autoconsciência, já eliminamos os traços de caráter, mudam, a autoconsciência é aos soluços, não é? É intermitente, já eliminamos o corpo. Opa, a única coisa que se calhar que sobra e que nos faça pensar que o bebé de Miragaia, que nasceu há 40 anos atrás, sejas tu hoje, são os relatos das pessoas que à tua volta te foram acompanhando, não é? Os teus pais, os teus amigos, a tua família, nós todos à tua volta fomos confirmando a tua identidade. Se existisses num vácuo, não eras capaz de confirmar. A tua memória não servia sequer para confirmar a tua identidade. A tua memória podia ser... Mas isso é falível ou assim. Portanto, se calhar, o que faz com que tu sejas eu é os relatos das pessoas que estão à tua volta e que te garantem que és o eu. Da forma que o urso mudou a sua identidade quando os operários da fábrica o convenceram de que ele era um homem e ele até começou a trabalhar na fábrica. Tu também foste convencido, ou foste sendo convencido, de que eras um eu. Não é difícil imaginar um esquema qualquer diabólico para te fazer acreditar que de 10 em 10 anos mudavas de eu. Uma espécie de lavagem cerebral ou algo assim, sabes? Acontece muitas vezes com miúdos que têm pais abusadores ou famílias abusadoras e eles convencem-se de que são uma coisa. Convencem-se que são espalhados, que são burros, por aí fora, não é? Portanto, é fácil imaginar um sistema qualquer educativo criado só para ti, para brincar com o teu eu. E que tu, de 10 em 10 anos, mudas de eu. Sim? Por acaso não foi o que aconteceu. O que aconteceu é que tiveste um sistema social, educativo, cultural à tua volta que te foi reafirmando no teu eu. Podíamos ter uma cultura que acreditava que aos 18 anos mudavas de eu. Transformavas-te num grande guerreiro, ou uma coisa assim qualquer, ou num grande músico, ou algo assim. Não é? E agora estavas perfeitamente convencido que a tua identidade tinha mudado, porque a cultura à tua volta reafirmou várias vezes que a tua identidade não era a mesma. Portanto, se não encontramos um critério fixo, o mais próximo que conseguimos foi aquele estranho da alma, mas nenhum de nós sabe muito bem o que isso é, portanto, se calhar o único critério fixo que temos para o estabelecimento da tua identidade, e tu definiste a identidade como o idêntico, não é o corpo, não é a autoconsciência, não são os traços de caráter, provavelmente são os relatos das outras pessoas que te vão confirmando e te vão dizendo ao longo dos anos que, olha, este é o Tiago, olha o Tiago, este é o mesmo Tiago que eu conheci. Certo? Até às vezes dizem, não, este não é o Tiago que eu conheci, mas isso é uma forma de, pela negativa, reafirmar o teu eu também. Se calhar o relato dos outros é o melhor critério que nós temos para a identidade. Então, quando alguém te pergunta quando é que tu nasceste, a tua resposta teria que ser quando me começaram a chamar Tiago. Eu tenho dificuldades em aceitar essa sério? Essa proposta. Sim. É sério? Sim, estranho. Por três razões. E já me esqueci de uma. Há bocado estavas a falar, eu tinha três. Mas vamos a recapitular. Eu acho estranho que não aceites de barato esta ideia. Logo assim, não é? Logo assim, sim. A primeira é que estás a falar de um critério de reconhecimento e não num critério do ser em si, não é? Quer dizer, como é que as pessoas, não é? É diferente. Estás a falar de nível epistemológico e não ontológico. Ontológico, sim. Reconhecimento de um eu. Até o reconhecimento do outro, neste caso, não é? Exatamente. Pronto. Agora, o que nos interessava era saber se, ou melhor, o que nos interessava é saber porque é que o outro nos reconhece como tal, não é? E averiguar se o outro nos reconhece como tal de maneira razoável, não é? Pronto.
Se alguém me reconhece como o Tiago porque eu tenho 2,3 m, percebes? E é o único fator de reconhecimento olha, porque é o tipo mais alto da turma, percebes? Eu não diria que esse é um bom critério para a minha identidade. É um critério útil, ou melhor, por exemplo, imagina, mesmo o próprio bilhete de identidade, o bilhete de identidade funciona um bocado como esse também, em conjunto com tudo o resto, como um reconhecimento do meu eu. Pronto, tem lá a data de nascimento, a minha data de nascimento, pronto. Agora, emblematicamente, o meu nome, meus pais, tudo isso. Eu sou filho de X e Y. Eu tenho estas características X e Y que são reconhecíveis. Pronto. Aí entramos outra vez no problema. Tipo, é uma espécie de... Estamos simplesmente a adiar o problema para o outro. Estão a ver? Agora, a pergunta que se colocava era: os critérios que o outro usa para me reconhecer como tal são válidos? Isso era o primeiro problema que eu detectava. O segundo problema era: nós sabemos que há casos em que as pessoas vivem num conflito entre aquilo que toda a sociedade diz que elas são e o que elas interiormente sentem que realmente são, não é? Pronto, o famoso processo de sair do armário. Não é? Sair do armário no sentido, no sentido mais amplo possível, não é? Não é preciso só a nível sexual, porque pode ser sair do armário de um tipo do contabilista que se assume como um baterista de heavy metal. Estás a ver? Algo assim. E o pessoal todo habituou-se a ver. Não, o Jorge não. O Jorge é muito direitinho. Eu sempre conheci o Jorge, não. Mas ele, no fundo, o que ele gosta é de... O que ele gosta é de... O que ele gostava era de pertencer a uma banda de heavy metal e tocar bateria a partir daquilo tudo. Pronto, aí... Chegou só à parte. Fez-me lembrar aquele cómico que morreu, humorista, que morreu recentemente, o Norm Macdonald. Nunca ouviste falar? Ah, sim. E ele dizia que se tinha assumido como homossexual no armário. Eu sou homossexual no armário. E as pessoas, a sério? Não! Estou no armário, eu nunca vou assumir que sou homossexual. Sou homossexual no armário. Nunca vou assumir que sou homossexual, porque eu sou homossexual no armário. Pronto, acho que é por aí. O que é que isto tem piada? Tem piada porque ele, por muito que assumisse, independentemente de ele assumir ou não a identidade que é, a identidade, estavas a dizer que a identidade ontológica é independente das considerações dos outros. Mas provavelmente... Não digo isso, atenção. Isso é um passo... Mas se calhar o assumir a minha própria identidade é independente da minha identidade. Eu posso assumir ou não a minha identidade, eu continuo a ter sim, claro que sim. Exato, o que eu estou a dizer é que eu não digo que a nossa identidade seja independente do ponto de vista dos outros. Não é, até pode ser dependente. O que eu estou a dizer é que o ponto de vista dos outros deve ser clarificado quanto aos seus critérios. Percebes? Tipo, imagina, a minha identidade pode passar, porventura, por coisas, por certas coisas por certas dimensões que só existem porque os outros me veem como tal. Sabes? Por exemplo, imagina, faria sentido eu assumir-me como músico se ninguém me reconhecesse como músico, estás a ver? Tipo, podia não fazer sentido, não é? Pronto. Mas isso é uma coisa, mas alguém diz assim, o Tiago, sim, eu conheço bem, é aquele tipo de 2,3 m. Pronto. Aí, o critério que ele está a usar é um critério de identificação, não é? Que já não tem o papel que o músico tem, por exemplo. Sabes? Tipo, é uma coisa muito mais contingente, não é? Eu se tivesse 2,4 m ou 1,98 m, não creio que contasse como uma mudança da minha identidade, percebes? Pronto. Se calhar, porventura, se eu medisse 1,50 m, se em vez de medir 2 metros, medisse 1,50 m, se calhar isso podia contar para a minha identidade. Pronto, também a coisa é difusa, não é? Tipo, a fronteira entre aquilo que parece contingente e aquilo que parece essencial pode ser uma nuvem, pode ser muito difuso. Se calhar perceber porque é que as pessoas usam os critérios que usam para te definir, podia nos ajudar a perceber a tua identidade. Ou seja, porque é que as pessoas... Mas diz isto. Não, eu ia dizer só mais uma coisa. Tipo, acho que há bocado não explorámos outra alternativa
vimos a matéria, o eu, a alma, mas não exploramos outra solução. Que é uma solução que às vezes se usa para resolver o problema do Teseu, por exemplo. Por exemplo, imagina, eu tenho uma cadeira e risco a cadeira. Imagina, risco a cadeira é a mesma, sim. Às vezes nós tentamos dizer que é a mesma porque que aquela cadeira específica está a cumprir aquela função específica. Pronto. Identificar a coisa com a sua função. Né? E quando nós passamos da matéria, isso pode nos ajudar porque, imagina, em vez de pensarmos na matéria, que era aquilo que nos podia resgatar. Imagina, há bocado disseste, tá? Mas ele pode acordar porque é o cérebro que ativa nele alguma coisa e ele volta do estado de fluxo, ou do estado de ascetismo, a um estado de autoconsciência normal. Pronto. Mas descartamos essa hipótese porque tínhamos descartado a hipótese da matéria. Mas há outra maneira de ver isto, é ver a função cerebral. É não ver o cérebro enquanto matéria, mas ver o cérebro enquanto função. E a função cerebral, as funções cerebrais do cérebro, aí podem não mudar com a matéria. Ou seja, pode ser uma coisa muito mais perene. Pronto. E pode a alma ser uma função cerebral. Ou seja, pode aquilo que nós há bocado estamos a chamar alma, ser uma função cerebral que não se identifica com o eu ou com a autoconsciência. Pode ser uma função cerebral, mas tampouco se identifica com a matéria. Estás a ver? Tipo, a função que não se identifica com a matéria, porque a matéria muda, a função mantém-se. E não se identifica com o eu, porque o eu pode desaparecer nos momentos de ascetismo, mas a função cerebral mantém-se. E pode-nos resgatar para o nível da autoconsciência. Mas aí a questão da função cerebral, se é critério para o idêntico, vai-nos levantar o problema de que houve alturas da tua identidade. Imagina que agora sais fora do espaço-tempo e consegues observar a tua vida como se fosse uma bobine de um filme, não é? E tu vês o momento em que nasceste, estás cá fora e vês tudo, o momento em que nasceste, os 2, 3 anos até aos 40, até agora, este momento em que estamos aqui a falar. Sim. Andas um bocadinho mais para a esquerda e vês-te enquanto um feto, ou antes do feto, já não me lembro do nome, o zigote, não me lembro do nome agora, como é que se chama. Pronto, antes do feto teres assim um amontoado de células sem função cerebral nenhuma. Tu, como estás a ver todo o processo, tu custa-te descartar aquele amontoado de células como não sendo tu. Tu reconheces como um eu, és idêntico. Mas aqui tens aquele problema dos suritos, não é? Do monte de areia. Quando é que tiras um grão e deixa de ser monte? Quando é que tiras uma célula e deixa de ser Tiago? Ou quando é que pões uma célula e passa a ser Tiago? O problema da função cerebral e da identidade é que se associarmos uma à outra, há momentos da tua identidade em que não houve sequer função cerebral alguma. Ou agora, se tirássemos o cérebro e ficavas aí tipo um zombie a olhar para aqui, mas nós continuamos a dizer, olha, ali o Tiago está sem cérebro, a olhar para aqui, parece parvo, mas era o Tiago. Portanto, a função cerebral não se liga à identidade. Agora, quando me falaste em função, eu fui pensar, aqueles critérios que querias validar que os outros usam para te chamar um idêntico, um eu, os critérios que eles usam são sobretudo critérios de comunicação para contigo, não é? Querem falar contigo ou querem referir-se a ti, e critérios de relação. Não é? As pessoas querem se relacionar contigo. Eu combinei contigo hoje a live, portanto, dá-me jeito que tu sejas o mesmo Tiago agora às 10 e tal, do que aquele Tiago que eu hoje à tarde combinei a live. Portanto, interessa-me isso. Interessa-me essa identidade para a relação que quero manter contigo. Portanto, a função será essa. Os critérios são válidos, então a pergunta da validade dos critérios é: os critérios são válidos a partir do momento em que funcionam, têm uma função. Né? Funcionam para falar contigo e funcionam para nos relacionarmos contigo. Parece que é a única coisa perene, digamos assim, ou que tem continuidade, é a forma como as pessoas te identificam para se relacionarem contigo. E como essa forma está associada a um como, interessa-nos que te identifiques de alguma forma, sim, com algum eu, sim, tu acabas por assumir esse eu que dá jeito aos outros. Portanto, então, se isto for verdade, se o teu eu for determinado em função do interesse que os outros têm em se relacionar contigo, quando te fazem a pergunta quando é que tu nasceste, tu terás que responder: eu nasci
quando comecei a ser de alguma utilidade para os outros. Mas espera aí, mas então, como é que tu caracterizas a identidade de um eremita ou de uma, como é que se chama? Aqueles tipos mais radicais, os anacoretas, não é? Sim. Que se evadem completamente da sociedade, que tentam viver uma vida completamente isolados, não é? Em que as relações sociais são quase plenamente cortadas, não é? Hum. Como é que tu caracterizarias a identidade dessa pessoa? A Que já identidade não vive desse monge, sim. no seio de uma rede social. Até podíamos arranjar um exemplo pior, não é? Um órfão qualquer, que foi abandonado no meio da floresta, foi criado por lobos e, entretanto, os lobos morreram e ele está completamente sozinho e ninguém sabe dele. Não é? Exato, exato. Isto é Por só para exemplo. animar, a noite. Sim, Há sim, não é vidas um, piores, há vidas piores que as nossas. sim, Nesse caso, se ele não tem uma identidade corporal, que ele é igual a nós, as células vão mudando, não é? Não tem uma identidade de eu em termos de autoconsciência, porque a sua autoconsciência é aos soluços. Não há uma continuidade de memória, porque as suas memórias podem ser fabricadas ou falsas ou enganam, as nossas memórias não são reais, não são espelhos do que realmente aconteceu. Portanto, sem isso tudo e sem uma identificação do outro, eu acho que era perfeitamente aleatório o eu que lhe identificássemos. Não é? Portanto, não teria um eu, não teria um agregado, teria momentos em que funcionava como um eu, mas não seria um eu ao longo dos 20 ou 30 anos, ou o que seja que ele viveu. Porque não tinha alguém de fora a ser o agregador desses diferentes corpos, desses diferentes estados mentais, a fazer sentido de toda essa confusão e de toda essa aleatoriedade corporal, biológica, mental, por aí fora, que ele tem. Portanto, eu teria que aceitar o argumento, não é? O argumento não, a consequência do argumento é dizer, não, esse anacoreta, ou esse órfão criado por lobos que entretanto morreram, não tinham um eu, não tinham uma identidade. é puxadão. Opa, é pior a Esse, vida dele. Ele, pois é pior na vida dele, sim, a sim. vida dele é bem Até pior do que porque, não ter olha, eu, do que as consequências filosóficas que tiramos daqui. no fundo não há ninguém que esteja a sofrer, não é? Que ele não é ninguém, por isso até. Não, momentaneamente há, não é? Momentaneamente parece que há momentos presentes de eu. Aí podemos aceitar que há eus, não é? Pois Mas, não há lá está, o eu existe e é. Aliás, mas o então, eu é a coisa mais óbvia. voltando a ti, Se, que não se, foste educado por lobos, não é? Felizmente. Então, e esquecemos então a identidade dos outros, então, ok. Então tu podes ter um agregado de eus, um acumular de eus, não é? Tens, nos momentos em que estás autoconsciente, também nos momentos em que há agregações do teu eu por parte dos outros, há uma série de eus ao longo destes 40 anos. Portanto, quando te perguntam quando é que nasceste no momento da última agregação, que não sabes identificar quando é que foi. não sei, porque acho que o que agrega, acho que não é isso. Hum. O que agrega, o que dá unidade a toda essa pluralidade de perspectivas e de maneiras de nos ver, eu acho que continua a ser aquele sentimento de autopertença que a autoconsciência nos dá. Pronto. Mas a autoconsciência é quase é aquilo que há bocado disse, que é a autoconsciência, se quiser, não consciente. É um pouco estranho falar disso, mas é a autoconsciência que acompanha o teu estado mental, não é? E que te diz que aquilo que estás a pensar e a dizer é teu. Pronto. O Kant até tinha um termo para isso, que era Unidade a percepção, transcendental. a A percepção unidade transcendental. transcendental. Acho que era a unidade Sim, transcendental do eu, não é? sim. Há lá uma parte em que ele fala a percepção, e tu tens percepção, mas tens um A antes, a percepção transcendental, que é a percepção, mas é a percepção, isto é, não é uma percepção não percebida. Pronto. Mas se quiseres deixar de ter 5 visionadores para passar a zero, podes continuar a falar do Kant. Sim, pronto, exato. Peço perdão.
Pronto, ok, mas há um bocado essa ideia um bocado estranha de Sim. que estamos, é uma autoconsciência que não é consciente. Pronto. Olha, há E a há um grande autoconsciência, agregador do Spinoza exato. que pode nos ser útil aqui, o grande agregador, que, que para contrariar um bocadinho a visão do eu do Descartes, não é? Que há um eu, cogito ergo sum, eu sou o eu, não é? E que depois cria todos estes problemas da ligação do eu mental ao eu corporal, a questão da identidade que aqui vimos e tudo isso. O Spinoza, já que falaste em Kant, vamos puxar dos galões então, mas rapidamente. O Spinoza identificava o eu com Deus, não é? Porque ele dizia, só há uma coisa, só há uma substância, que é Deus, e o Deus é tudo. Se Deus é tudo, nós somos Deus, fazemos parte de Deus, somos uma manifestação de Deus. Né? Portanto, Deus seria esse agregador de todas as nossas vontades, estados corporais distintos, memórias difusas, momentos de consciência e de autoconsciência. Tudo isso seria agregado num todo que ele identificava com Deus e, curiosamente, com a natureza. Era Deus ou a natureza. Portanto, podemos deixar cair Deus, não é? Que ele também iria deixar cair se vivesse hoje em dia. Parece-me ele é que era religioso, era judeu, né? Portanto viveu muito nessa mundividência. Depois, Mas ele, exato. não é? Ele facilmente, hoje em dia, estou a vê-lo, alguém como o Spinoza ou o Spinoza a defender algo assim. Não, o que há é só o todo, quase como Parménides, não é? Só há o todo. Esse todo tem uma identidade, sim? E nós partilhamos dessa identidade. Se for assim, então quando alguém te pergunta, Tiago, quando é que tu nasceste quando, No Big quando Bang. começou tudo. Quando começou, antes do Big Bang, quando começou tudo. Portanto, não há início. Não é? O tudo não teve origem. Não há um início do tudo. O tudo sempre existiu. Portanto, Tiago, tu sempre exististe. Não tens 40 anos. Tu tens uma eternidade atrás de ti. E já agora Sim, para a sim. frente também. Porque o que está à frente também faz parte do todo. Sim. Essa posição parece-me aceitável. Agora, não sei se estamos exato. Pensar que eu sou o eterno, pronto, é Mas algo que. é uma forma, não estou a dizer que é a única forma, mas é uma forma viável de salvar a tua identidade. Não é o corpo que a salva. Não é os outros, porque não queres estar dependente dos outros, não aceitas os critérios de validação dos outros. A minha proposta é que os critérios são demasiado utilitaristas, é só para te usar e para se relacionar contigo. Pois, Se formos buscar o agregador a um ente superior, nós chamamos de Deus porque não temos outra palavra, o universo, ou todo, ou o que seja. Então a tua identidade está relacionada com ele e tu és simplesmente um modo de ser desse todo. Portanto, as tuas alterações físicas, mentais, emocionais, por aí fora, que falamos e que são um empecilho a encontrar uma identidade, não é? Esse é que era o problema. Tu mudas demais, tu não estás quieto. Por isso é que é difícil encontrar em ti uma identidade. Né? Mas se a tua identidade estiver relacionada com algo superior, tá, tu és uma espécie de ramo de uma árvore, não é? Então o ramo sim. faz parte da árvore, a identidade do ramo depende da árvore. Nesse sentido, uh, a tua identidade é salva, ok? Com o bónus de ganhares um montão de anos. Não tens 40, Pois. tens uma eternidade de anos. Mas a questão é, como é que nós damos unidade ao todo? Porque é que o todo é idêntico a si próprio, não é? Tipo, é porquê? Porque tem os mesmos componentes? Pá, A se ver? É só por isso? o todo não tem os mesmos Por exemplo, componentes. O todo tem todos os componentes. Não há mais componentes além do todo, nem menos. ok, sim, mas o que eu estou a dizer é porque é que o todo, nós estamos a pressupor que existe uma identidade, é a identidade do todo. Sim. E porque é que o todo é idêntico? Oh, O Tiago, todo, a tua definição de todo, desculpa, a tua definição de idêntico é o que permanece, desculpa, de identidade é o que permanece idêntico. O todo sempre permaneceu idêntico e nunca mudará. O todo é o todo. Não há mais nada fora do todo, o todo não muda. o Há todo, mudanças dentro do todo. ok, estás a falar do todo espaço-temporal, inclusive o tempo, não é? Tipo, mas aí é um Sim. bocado estranho, porque Não imagina, há passagem do tempo, exatamente. Há um todo, há um bloco, depois há mudanças dentro sim, do todo. mas aí, Exatamente. repare, mas aí
aí nem se pode falar de identidade, porque a identidade é aquilo que permanece no tempo, permanece inalterado. Se tu já estás a pôr no todo as próprias, todas as instâncias de alteração, então não faz sentido sequer dizer o que é que permanece naquilo que não se altera. Estás a Não, mas perceber? espera aí, não concordo, Tipo, não concordo. O idêntico, não, porque então a identidade, se é inalterada, tu não podias nunca ter uma identidade porque vieste de bebé de Miragaia para adulto de Rio Tinto. Há não, não, mudanças, não, não não, é? Mas a identidade, não é imagina, inalteração, não é inalterado, é alterado, mas é idêntico, mantém-se o mesmo. Mas há não, não, alterações no todo. mas a identidade é, normalmente, pronto, a identidade, quando a gente pergunta pela identidade, é algo do género. Em que medida aquela cadeira é a mesma, apesar de a ter riscado? Não Sim, é? Pronto. Isto é, em que medida aquilo que foi alterado permanece o mesmo? sim. Se eu digo que o todo não pode ser alterado, não é? Ah, não faz sequer sentido a pergunta em que medida o todo é idêntico, porque o todo, por definição, ou não é por definição, estamos a estipular que o todo não se altera. Estás a perceber? Não, eu acho que não. O todo altera-se, mas não enquanto todo. Como a cadeira altera-se, mas não enquanto cadeira. Se a cadeira fosse o todo, havia riscos, havia mudanças, provavelmente havia dobrar das pernas ou o que seja, mas não havia de forma alguma, nunca deixaria de ser cadeira. E o todo vai Sim. mudando, os modos do todo vão mudando, tu vais mudando, vais evoluindo por aí fora, mas o todo em si do qual tu fazes parte nunca mudou porque não pode mudar, por definição é idêntico a si próprio. Nasceu idêntico, se é que alguma vez nasceu, e permanece idêntico sempre, porque o que é que podes tirar ao todo? Para onde é que pões? Não é? Pegas um bocado do todo, tiras um bocado do todo e pões aonde? Não é? Fora do todo? Não há fora do todo. O todo é o todo. Sim, 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 mas o que eu estou a dizer é, mas não é um bocado vazio nós dizemos que o todo é idêntico a si próprio, porque assim, o que nós estamos simplesmente a dizer é o todo é idêntico a si próprio porque é o todo, percebes? Não estamos a apontar nenhum elemento, estamos a apontar simplesmente o facto de ele ser o todo. É Tipo, a tão única coisa vazio. que Sim. torna o todo idêntico é o facto de ser todo, É percebes? tão Não é vazio A nem B nem quanto. C. É tão vazio quanto A ser igual a A. Não é? Não, É uma constatação. ok, A igual a A. sim, ok. Não, mas, pronto, mas, por exemplo, imagina, nós quando pensamos na identidade, por exemplo, porque é que os religiosos, como é que veem a identidade do universo? Eles sabem que há uma coisa imutável, não é o próprio universo. Há Deus, não é? Há o Criador, sei lá. Deus é eterno, não é o universo que é eterno, é Deus. Não é? Pronto. Há ali há um elemento que apesar das mudanças, permanece. Hum. Mas na visão que o Spinoza nos propõe, o que está a acontecer não é isso. O que está a acontecer é o universo é idêntico a si próprio, não porque exista um elemento dentro dele que não se altera, no caso religioso era Deus, é pura e simplesmente porque o universo é tudo, não é? Tipo, Sim. e realmente, pronto, realmente é quase tautológico dizer, ok, se o universo é tudo, então não pode ser alterado, enquanto tudo, não é? Hum. Mas o que, lá está, é uma forma de ver a coisa, mas já estamos a falar de um aspecto, estamos a entrar num domínio diferente. Existe alguma coisa no universo, para além do facto de ser todo, que Hum. permaneça, percebes? Ok. Por exemplo, existe alguma lei física que permaneça apesar de tudo mudar? Por exemplo, as coisas caem, mas há uma coisa que permanece, que é a lei da gravidade, percebes? Os planetas movem-se, mas há uma coisa que permanece, que é a lei da gravidade dos planetas. Agora estou a ser um bocado redundante. Pronto. Tudo se move, tudo altera, mas os físicos vão nos mostrando que há coisas que são impermanentes, que são as próprias leis. Não é? Hum. Uh, a última lei seria a lei de Deus, não é? Seria a criação última, seria a lei primeira que dá origem a todas as outras leis, não é? Hum. E essa seria impermanente. Isso seria talvez mais interessante explorar, se existe realmente alguma coisa no universo, para além do facto de ele ser simplesmente o todo,
que permanece apesar das mudanças, não é? Sim, deste o exemplo das leis, as leis científicas, não é? E as leis matemáticas e por aí fora. As leis Será da que essas são geometria, a lei da imutáveis? aritmética. Sim, Pois? sim. Será que essas são E de imutáveis? alguma forma a tua identidade depende delas também, então. A tua identidade depende da força gravítica, depende da força eletromagnética, depende de que A igual a A, não é? A tua identidade depende das leis da Pois, lógica, depende das leis da física. Portanto, a tua identidade pois então está aí, mas ok, imagina, chamemos, mas o Spinoza, por acaso, levantou um bocado o véu e dizia exatamente isso. Uma forma de descobrir Deus é estudar geometria e, e física e por aí fora. Portanto, seriam as ciências pois, que nos revelariam Deus. Portanto, estamos aí no caminho certo. Então, a tua identidade, é bom que estamos a centrar isto tudo em ti, não é nós. A tua identidade, de alguma forma, está associada à continuidade sim, das leis da natureza e das leis da geometria, das leis da lógica. Portanto, quando alguém te pois. pergunta, e eu estou sempre a chamar para aí, que idade tens, tu dizes, sou tão velho quanto as leis da lógica. Ok, as leis da lógica, não é? Porque não são as leis da natureza. As leis da natureza podem ser mutáveis. Não sei se a Eventualmente, lei da imagina, física imagina, pode ser mutável. imagina, é, imagina, será que a velocidade da luz. Será que para isto não cair, a natureza teria que ser contraditória, não é? Será que para isto não cair, para a lei da gravidade não funcionar, a natureza teria que quebrar uma lei da lógica fundamental e como isso não é possível, também não é possível quebrar uma lei física. Não é? Portanto, é tão necessária quanto a lei da lógica. Mas isso é um salto de caraças, porque não é? Como é que se pode saber que a lei da gravidade, romper com a lei da gravidade rompe com a lógica, não é? O que é que as coisas podem simplesmente flutuar? O que é que as coisas. O que eu pergunto é, se as coisas não caíssem, não é? Ou as coisas podem algum dia deixar de cair, não é? Isso não contraria. Não sei, por exemplo, a velocidade da luz. Será que se o universo tiver uma configuração diferente, a velocidade da luz pode ser outra? Ligeiramente maior ou ligeiramente menor? Não sei. Por exemplo, quando o universo se contrair completamente e se voltar a expandir eventualmente. Será que quando houver outro Big Bang não haverão uma disposição tal que as leis da física sejam outras? Percebes? Por esta teoria a que aqui chegamos, tu vais estar vivo nessa altura. A tua identidade, pelo menos, ainda vai estar viva nessa altura, que vai ser ótimo. Exato. Olha, Ok. há uma questão que nos escapou aqui, não sei se depois queres aprofundar mais alguma coisa, mas a pergunta que Então, idade tens, não é? A pergunta que, ora visualiza as palavras, não é? Que idade tens, não é? Nós estivemos a hum, centrar na idade do eu, ok? hum, Agora, esta ligação de ter, faz algum sentido dizer de alguém que tem, tu dizes que eu tenho esta caneta, não é? Ou eu tenho um grande nariz, ou eu tenho barba, ou eu tenho cabelo. Faz sentido usarmos o ter para a idade? Uma pessoa tem a idade? É uma coisa que. Porque o ter é de posse, não é? Eu hum, possuo a minha idade. É problemático se formos outra vez brincar com o eu, não é? E quem sou eu que tem? Porque já vimos que o eu é fugidio e não conseguimos identificá-lo. Por aí pode ser interessante. Mas já vimos um bocado, já exploramos por aí. Mas mesmo assumindo que há uma identidade do eu, ok? Vamos assumir, esquecer estes problemas de identidade pessoal e de ok, por aí ok. fora. Tu és Sim. o Tiago, o Tiago, ok? A pessoa que nós sabemos. Agora, faz sentido dizer que tens no sentido de possuir 40 anos? Não sei se te interessa aprofundar por aqui, já é muito tarde, mas era uma questão interessante também, não é? Mas então tu não achas que, porque uma forma muito simples de resolver essa questão, mas acho que não é por aí que tu queres ir, quer simplesmente dizer que há um problema linguístico aqui. Que as pessoas quando dizem tens, no fundo querem dizer quanto tempo decorreu desde que nasceste. Pronto, podia ser simplesmente uma forma arbitrária de falar, Pois, como às vezes isso era a nós forma, às vezes, uh, sim, era a forma às vezes Wittgensteiniana de resolver, não é? Um problema de linguagem. Vamos ver uma linguagem. Pronto. sim. Mas Hum, pode não ser. Realmente pode haver algo mais substantivo aí. Podem as hum, pessoas querer dizer algo mais do que isso. Podem uhum, e dizer realmente a idade que tu tens é algo que tu possuis, que tu sim, carregas, sim. não é?
Tu É quase carregas a idade como, que tens. é um bocado como, a analogia será esta, não é? Quantas propriedades tens, quanto dinheiro tens na, Exato, na conta bancária, quantos exato, anos exato, acumulaste ao longo da vida, não é? exato, Quantos anos exato, tens, exatamente. não é? Quantos invernos passaste, não é? Quantos eventos Tipo, é um bocado passaste, assim, quantos eventos tens. não é? Ou quantos invernos e primaveras, estás a ver aquela coisa. Eu acho que temos Pronto, aqui qualquer coisa. Eu acho que tínhamos aqui um filão qualquer para explorar. Não sei se vamos ser capazes. Primeiro, parece-me que a minha mente, pelo menos, está muito ainda contaminada pelo problema da identidade pessoal e tinha medo de voltarmos a entrar nessa questão. Mas quem é o eu que tem? Mas se o eu não existe, ou se o eu é fugidio, não pode ter. É como ter alguém que neste momento tem uma bola, mas no momento a seguir essa pessoa que tem a bola já não é a mesma pessoa. Isso aí estávamos a repetir um bocadinho, não é? O nosso raciocínio. Eu queria ver se descobríamos alguma coisa por aqui, sabes? Do possuir. Faz sentido possuir a idade. Não é? Faz sentido possuir os anos. aí temos que ser mais literários, acho eu. Temos, Hum, porque a idade aqui, quando tens 40 anos, uma forma de tornar isto mais ou menos minimamente inteligível, para não cairmos nesses problemas filosóficos hum, mais labirínticos do saber em que medida um eu possui um tempo, em uhum. que medida se ele existe, em que medida o tempo é algo que seja Pois, suscetível de posse. como é que, é Pronto, isso? Como é que podes possuir o tempo, não é? Alguma tempo, coisa não que é? não é o Pronto. tempo, é alguma coisa que é temporal. Se calhar as pessoas querem dizer ah, ah, é algo da psicologia, que já nem é da filosofia. É a experiência que acumulaste, não é? Aquilo que te trouxe. Tipo, tens 40 anos, significa algo. Significa sim, significa que já viveste uma série de coisas. Não é? Quando eu digo, opa, tens juízo, tens 40 anos. Estás a ver? Estás a ver? Tipo, é algo. Isso já é domínio da, da psicologia, acho eu. Essa posse do tempo é mais simplesmente dizer passou o tempo suficiente para tu, num caso normal, se, teres vivido uma série de coisas que formam parte do teu caráter. Algo assim, não é? É o que as pessoas, no Se é isso que as fundo. pessoas querem saber, se é isso que as pessoas querem saber, então a pergunta melhor que deveriam fazer é que experiência tens, não é? Ou que qualidade de tempo é que tiveste até hoje, ou que Sim, maturidade sim, sim. tens, não é? Por exemplo, Se é sim, isso que sim. queremos saber com a idade. Mas se calhar não é As isso que pessoas, queremos saber com a idade, ou mesmo que queiramos saber isso, se calhar a se calhar pergunta pode repara, indicar é outras uma coisas. média. É uma média, imagina, quando tu és apresentado a alguém e dizem, olha, sei lá, imagina que estás solteiro, imagina, hipoteticamente estás solteiro, e queres conhecer, estás interessado numa rapariga. E Ou dizes num ao homem, Tomás, olha, ou num homem. né? Ou num homem, ou num homem. Estás interessado num homem. Imagina-te, olha, o Jorge tem 23 anos. Hum, Mas, pronto. As pessoas quando dizem isso, querem-te dar uma informação. É assim, é uma informação muito pouco rigorosa, mas é uma informação que tem a ver com uma média, não é? Tem a ver com uma uhum. espécie com uma média da experiência humana. Tipo, olha, ele tem 23 anos. Mas tu dizes, ui, mas é muito maduro para 23 anos. Eu tenho uma experiência, eu com 23 anos tinha mais experiência do que eu tinha quando, quando tinha, sei lá, 30. Pois. Não Ou sei seja, a perceber. pessoa está a perguntar por quantos anos passou, não é? Queremos saber por quantos anos Sim, passou. No caso do Jorge, o meu futuro noivo, seria algo do género, para saber quantos anos é que passaram pelo corpo dele, não é? E sim, pela mente, para eu saber quão exato, maduro, ou quão apodrecido, ou verde, ou apodrecido ele está, não é? exato. É mais nesse sentido. Portanto, quando as É pessoas mais, perguntam quantos anos tens, querem saber a idade do corpo, não é? no corpo tem sido muito geral, não é? Estás a falar do corpo, a mente incluída, não é? Estás a Sim, falar da corpo incluindo a mente, mente não é? corporal, não é? Sim. Portanto, nesse sentido, faz sentido perguntar que idade tens. É uma pergunta com sentido. Eu posso dizer, ok, tu queres perguntar que idade eu tenho, mas no fundo queres saber por quantos anos é que passou, por quantas primaveras ou invernos é que passou o meu corpo. No fundo é isso que queres saber. Não é? Ora, Caso diz lá isso. a verdade. Sim, pronto, é uma forma muito simples, é isso. Essa Pois sim. há Mas, aqueles mas chamam assim, a outra a mais idade literal, então, de é, possuir o o tempo. contra,
Mas só para finalizar esta ideia, então. Sim, 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 Uma sim. forma de até confirmar esta ideia é a Hum, maneira como nós tentamos refutar esta ideia. É hum, quando nós dizemos o tempo é só um número. Não é? Quando dizemos isso, ou não, melhor, desculpa, a idade é só um número. Quando dizemos isso, é uhum. uma forma de nós dizemos assim: está instituído que a idade não é só um número. Pois, Percebes? Tipo, nós dizemos, afinal, a idade não é só um número. Porquê é que nós temos necessidade de dizer isso? pois, Porque está instituído que a idade não é só um número. pois. É, Ou dizemos a é um idade está na bocado isso. cabeça, não é? A idade está na cabeça. Quando Exato, vê a idade está na alguém. cabeça. Pois. Eu sou um jovem. Hum. Ok, mas então, em termos ontológicos, digamos assim, como as coisas realmente são, é possível possuir uma quantidade de tempo? Eu possuo os 44 anos que tenho, não é? É uma coisa que eu agora te dar água para a mão, não é? E tu consegues segurar na água? Não, a água esvai-se entre os teus dedos. O tempo não é uma coisa que tu possuis como possuis outras coisas, como uma casa, como família que está ali, que é palpável. Não é? Tu não possuis o tempo porque tu não possuis 44 anos. Tu passaste por 44 anos. Eu caso, sei lá, uma analogia aqui com a viagem. Eu vou do Porto a Lisboa, eu não possuo a viagem do Porto a Lisboa. Eu estou em Leiria, não é? Eu não tenho 44 anos. Eu tenho o momento em que estou a viver. Eu não tenho 44 anos para trás ou 40 anos para trás. Eu não os tenho, eu passei por eles. Portanto, não Hum, faz sentido dizer que eu tenho os 44 anos. Eu vivi esses 44 anos, eu passei por eles. Mas neste momento eu tenho nem é um ano. Eu tenho o período, o momento onde estou agora. Eu só tenho este, e agora já não tenho. E agora tenho outra vez. Agora já não tenho. Está sempre. Quem diz que tem 44 anos é como aquela pessoa que diz que tem uma conta bancária recheada, quando na verdade tem a conta a zeros. Ou tem um cêntimo. Não é? Nós não temos 44 anos, nós temos um cêntimo. Não é? Que é o que temos a viver agora, neste momento. Portanto, nesse sentido, temos tantos anos quanto tem o bebê recém-nascido que acabou de nascer. Não tem hum, nada, não tem tempo nenhum. hum. Deixamos de o ter, já tivemos. A pergunta, se calhar, correta seria: quantos momentos de tempo já tiveste? Quantos anos já tiveste? Eu já tive, já fui rico, já tive dinheiro na conta. Fui Hum. tendo, aqui entrando e saindo, entrando e saindo. E Pois. entrou e saiu 44 vezes. Não, até ao contrário. Quantos tens aí? Imagina que tens uma bola de cristal Hum, e que te dá o dia da tua morte. hum. Ah, até podia ser mais ou menos, tu tens o tempo que te resta à tua morte, até a tua morte. Sim, Não é? nesse sentido, Tu sim, eu não deixaste tenho de o que está para ter o trás. tempo, o tempo para trás, mas tu tens, ok, metaforicamente, não é? Porque o tempo não é teu. Hum, Ok, metaforicamente, se a gente pensar no tempo como algo que se pode gastar, como o dinheiro, hum. tu podes agora gastar o tempo que vai até a tua morte. Pois, aí a pergunta seria: quanto tempo tens para viver? Não é? Quanto tempo Quanto tens tempo para tens para viver? viver? Não Quase é? como no Agora, quanto cronómetro, tempo, não é? exato, não é quanto tempo tens, é quanto tempo viveste. Pronto, ok, mas não tens, esse tempo já foi, já não podes gastar. Por O quantos tempo que tu momentos de tens, tempo passaste? Não é? A pergunta já quanto correta menos tempo, para a exato. resposta, não é? Para a resposta 40 anos, foi a resposta que deste no Uhum. início quando eu te perguntei que idade tens, a resposta correta, neste sentido, seria, desculpa, a pergunta correta seria quantas unidades anuais por quantas unidades anuais de tempo passaste? E tu aí responderias, passei por 39 unidades anuais de tempo. Estou a entrar na 40ª. Aí seria a Exato. resposta correta. Não é? E se eu perguntar que idade tens, tu aí podes responder depende da minha saúde, depende de fatores externos que eu não controlo, portanto não sei. A não ser que tenhas uma bola de Pois, cristal, não sei quanto tempo tenho. pois, pois. Pois. É por aí. Nós devemos começar a perguntar às pessoas, olha, que idade é que tens? A pessoa dizia assim, não, não, não é isso que eu estou a perguntar. Quanto é que achas que vais durar ainda? O que eu quero perguntar é Pois. isso. Pois. Pronto. Estou a pensar nisso e estou a Não sei, pensar que é um bom quebra-gelo. Acho que é um bom quebra-gelo. estou a Tipo, pensar tu nisso e estou a começares a. pensar. Quando eu te perguntei que idade tinhas, foste completamente desleixado na resposta, quer dizer, Completamente, foi um completamente escândalo. 40 anos Peço logo. 30 anos. Foi. Vai saber, Assim, não, vamos não ver. sabes quem és, não sabes de onde é que Sim, sim. vens, não sabes, não sabias que não tinhas tempo, que o tempo não se possui. Quer dizer, opá, começar uma live filosófica dessa forma, Sim,
sim, mas acho que ainda tenho o eu. Ainda te agarras ao eu. Ainda me agarro ao eu, sim. Estou a senti-lo. Por acaso não estou a sentir muito. Não estou a sentir muito, mas se calhar estou um bocado, estou um bocado cansado. Ah, bem. Mas, sim. Ok, pá. Pronto, já sabemos que Pronto. não tens Olha, 40, não tens 40 anos. chegamos. Exato. Olha, foi bom saber isso. Não tens Foi 40 bom. anos. Ou tens a idade, É. mas atenção, podes ter a idade do universo, que é a eternidade, para trás e para a frente, toda, tens Exato. o tempo todo, ou tens só este momento presente, que agora já não Mas, tens e agora voltaste a ter. exato. Exato. Tenho três hipóteses, não é? Ou tenho o universo, ou o Hum. momento presente, ou até a hora da minha morte. Ou, e sim, mas esse não sabes quanto é, pois. Ah, sim, esse não sei, Aliás, mas só um é pronto. que sabes quanto é o momento presente, que é microsegundo, algo assim. Tens pelo menos uma noção do que é o momento presente, mas não tens uma O noção do que momento é. presente, em rigor, não é? Se a gente fosse. Uh, porque o momento presente é muito difícil de definir, porque é assim: É. o momento presente pode ser momento realmente presente, e esse não tem tamanho, Hum, não tem rigorosamente tamanho, porque é a linha divisória entre o passado e o futuro. Não é? hum. Ou o momento presente pode ser um momento perceptivo mínimo que eu sou capaz o momento que eu tenho percepção mínima, não é? Aquele intervalo Sim. de tempo mínimo em que eu consigo perceber alguma coisa, Hum. consigo ver alguma coisa, consigo. Pronto. Aí sim devem ser os microsegundos. Pronto. Hum. Mas em rigor, o tempo presente, não, nem sequer existe. Não é? Agora, Mas podemos dizer, repara, eu tenho. eu que estou Sim, aqui sim, nesta diz. janelinha em cima de ti, e em ti deve estar em baixo, mas deve trocar, não é? Eu é que estou a ver a sucessão dos teus momentos presentes. Eu é que estou a dar Hum, uma determinada identidade. Tu não hum. estás. Tu tens uma percepção momentânea do teu momento. Eu é que estou a fazer a ligação entre esses momentos. Portanto, mais uma vez, Pois, parece. Mas isso vai estar àquela ideia do agregador estar no outro, não é? sim. São diferentes agregadores, não Hum. é? Há Porque tu não podes o, o, servir de agregador de ti próprio, não é? Não podes servir de cola de ti próprio. Não é? Como é que podes ser agregador? Tu não tens um ponto de vista exterior sobre ti próprio. Tu sentes o momento. Um bocado disseste, eu sinto o meu eu. Tu vais sentindo o teu eu. Não é? Se o teu momento presente depende desse sentimento de momento, tu tens sentimento atrás de sentimento, atrás de sentimento, atrás de sentimento. Eu é que tenho uma perspectiva agregadora de ti. Mas depois também vais-me dizer que eu, que estou aqui deste lado, também tenho o mesmo problema que tu. Ok, claro, temos um problema de sucessão de momentos. Mas tu não consegues agregar o eu, não tens essa capacidade. Tu estás no momento presente, tu estás na viagem. Portanto, tu não és capaz de parar e agregar-te. sim, mas tu és capaz de agregar os meus momentos, é porque também de alguma forma tu és capaz de agregar os dados da tua consciência. Pronto. Sim, pois, eu tenho E o mesmo problema que porque tu, tu, claro. Sim. não é? Por isso, hum, se é possível uma agregação, é possível outra. Ou se não é possível uma, não é possível outra. Não é? Porque no fundo, o que é que Talvez eu a minha sou? não. Pois, talvez a minha O também que é, não. o que é, qual é, o que é que estás a ver? Não estás a ver a mim, não é? Hum. Tu estás a ver uma imagem no teu telemóvel, pronto, que a tua consciência está a criar. Está dentro da Hum. tua cabeça, pronto, a tua cabeça está a dar sentido a isso. Pronto. E aquilo que está a agregar, que está a dar sentido, pronto, ou existe ou não existe. Voltamos àquilo do eu autoconsciente não consciente, que é Pois, um conceito muito estranho, pois, pronto, mas pois. um, Olha, quanto à idade, ficamos ou na eternidade ou no zero, no quase zero. Não é? O quase zero é o momento presente que não sabemos quantificar, uhum. ou o tempo que falta para morrer. Ou no jogo do copo. No? O jogo de copo, não é? Que a gente pode. O jogo do copo. Nunca jogaste o jogo do copo. Não. Que é pões o dedo em cima do copo. Nunca jogaste isso quando eras miúdo? Tens O um que é copo em aquele cima de uma mesa. do espírito? Sim, do espírito. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. O que é que O está? espírito disto, quando, se lhe perguntares, Ai, ele quando é que diz-te. vais morrer? Ah, ok. Sim, sim, sim.
Ok, mas é mais Essa- fácil adivinhares e teres noção de quando é que vais morrer. Tu sabes que vais morrer num prazo de 50, 60 anos, não mais, certo? Acho eu. sim, Desculpa ter-te dado esta notícia assim de repente, mas pá, sim, sim, sim. pá, 50, São duas, 60, né? Para ser bonzinho, consegues quantificar isso. Não consegues quantificar o todo e não consegues quantificar o momento presente. Portanto, a única coisa que podes agarrar, mais que as pessoas compreendam quando respondes à pergunta que idade tens, é o daqui para a frente até à morte. Portanto, deves dizer mais ou menos 60 anos. Aí as pessoas Uhum. percebem. Agora, se lhes dizes, eu pergunto que idade é que tens e tu dizes, opá, é o momento presente. É, ou é todo o universo. Não, portanto, se queres continuar a comunicar com as pessoas, que elas O momento percebam, presente, se elas, ah, ah, não sei se ainda está na moda, mas teve na moda aí pelo menos lembro, pai, há uns 15 anos atrás, hum, 15, 13, talvez, os livros do Osho, sabes? hum, sim, sim, Pronto. E há um livro que ficou um best-seller, que é o Poder do Agora, hum, que é um livro Poder do Agora, em que ele, pronto, apregava muita filosofia, que até, por acaso até é bastante nietzschiana, de que realmente aquilo que existe é só o agora, pronto, e que devemos viver no agora, e que a idade que nós temos, justamente, é esse agora. hum, Pronto. Por isso, pessoas que tenham lido o Osho, hum. se calhar podem não achar tão estranho a segunda proposta, não é? Opa, quem leu o Osho e levou a sério não vive, não está vivo hoje em dia, passado 13 anos. Não está vivo. Não, pá, daí, É, como isso. morreu, Sim, morreu de fome, morreu de fome. Pá, viveu no agora, exato. não se preocupou em preparar a Pois é, não próxima foi à refeição, mercearia, não é? não foi à mercearia, pum, no Exato, 13 exato. anos de jejum não dá. Por isso é que a Sim, moda, sim, sim, sim. Sim. as calças à boca de sino ainda não voltaram, mas podem voltar. Agora, o Osho, pelo menos com as mesmas pessoas, não volta de certeza. As pessoas podem voltar a usar calças à boca de sino, mas não Sim, podem voltar a levar a sério o Osho. Foi só uma vez. sim. Deixaram de preparar refeições, acabou. Não é por camadas, percebes? Os livros ficam, as pessoas vão desaparecendo. Há Ah, outras não, isso camadas sim, que. assim está bem. Ok, a moda, outras pessoas trazem a moda dos pais e. Tá bom. É isso, é isso. Ok, boa. É Pronto. assim, está feito. Olha, é isso, pronto. Foi bom saber Pronto, que não tens que não 40 sei. anos. E acho que Olha, não pá, tenho problema. salvamos-te da crise da meia-idade, não é? Aquela coisa da crise, 40 anos, a crise Sim. da meia-idade, vou ter que comprar um Porsche e não tenho dinheiro para comprar um Porsche. Não precisas, tu não tens 40 anos. Ou és eterno, ou não tens idade para ter Exato. carta, porque só vives, tens um Sim. microsegundo, Um microsegundo, ou sim, um sim. microsegundo e não podes idade, não tens idade para ter carta, ou, opá, pronto, estás prestes a morrer. Sim. E não adianta ter portos, não é? Não, para Não, quê? não adianta ter portos nenhuns. Não vendem, nem fazem seguro de postos para velhos. Pois não, pois não. É. Ah, bom, Isso é. é assim. Tá bem, pronto. É a Olha, filosofia que conseguimos fazer. exato. Não dá para mais. Pronto. Filosofia de aniversário. É. Está Se quiserem bem. mais, Sim, cultivem-se, comprem um livro de filosofia, não se ponham a ver lives de exato. Borla no Instagram, que não dá em nada. Tá bom, Pois, meu. é isso. Está bem, olha, foi fixe. Foi, mas Já há um tempo. as referências filosóficas fomos de Parménides, falaste em Nietzsche, Kant, Spinoza e Sim. Osho, Exatamente, exatamente. Para acabar em beleza, não é? para acabar em beleza. Acabar assim no culminar da filosofia. Sim, mas sim, é isso. Por acaso o Nietzsche tem uma ideia que pode parecer, mas não é bem. Não Hum. sei, é um bocado mais complexo. Do eterno retorno? Exato, o eterno retorno, sim. Sim, Mas o sim. eterno retorno é um bocado difícil de perceber o que é que realmente ele está para ali a dizer. Ó, Mas não é Olha, bem. vamos Sim. aproveitar para fazer algum marketing, não é? Já que estamos aqui, e vai haver um ciclo de diálogos sobre Nietzsche na Academia do Diálogo, academia do Boa. diálogos.pt, com o Luís Uhum. Mendes. Vai fazer um ciclo sobre Nietzsche, O Linementos, sim, ok. é, Ok, em novembro, parece-me. E nessa altura vamos seguramente falar do Eterno Retorno. Portanto, ok, quem boa. quiser e estiver Sim. disponível, Uhum. inscreva-se no diálogo. São 3 ou 4 diálogos, são 4 diálogos sobre o Nietzsche. O eterno E vamos retorno e ter o um sobre. super-homem.
Sim, vamos ter um sobre Spinoza, também falamos de Spinoza, sim, já disse há pouco. E pronto, e vamos ter um curso de ética com a Susana Cadilha, um Uhum. curso de filosofia das coisas, vai ser top este, com o Pedro Sol. Engraçado. Estás a fazer uma cara estranha e fazes bem. Nós todos estamos ainda a ver o que é que aquilo vai ser. Mas Uhum. conhece o Pedro? Pedro, o quê? Desculpa. Pedro Sol fez um diálogo comigo sobre filosofia e artesania. Lembras? Ah, sim, sim, sim. Sim, sim, sim. É espetacular ele. E pronto, Sim, e sim. lancei-lhe o desafio. Não sabemos bem o que é que aquilo vai ser, mas vai ser bom de certeza. Basicamente é filosofar a partir do cotidiano, das coisas comuns. Ok, ok. Objetos, situações, episódios e ver o que é que se encontra de filosófico atrás disso. Pá, eu acho que vai correr mesmo bem. Boa. Aliás, tenho a certeza que vai correr bem. Vai correr bem. Sim, E sim, sim, depois, sim. quando acabares o doutoramento, vais fazer tu um sobre Kant. Já te voluntariaste, por isso estamos à espera. Sim, sim. Sim, faço, Tá bom? faço. Sim, sim. Estou mesmo, Maravilha. estou mesmo a terminar o coisa. É, Vá, faço, sim. tá bem. Hum. Ok, Está meu. bem. Olha, grande Pronto. abraço. Abraço, Abraço a então. todos aí também, quem está a Pronto. ver. Até logo. Tchau, tchau. Exato. É, isso. Um abraço a quem estiver a ver se, e que nos acompanhou nesta odisseia. Eu preciso de Tá. coragem, pá. Olha, abraço. Tchau, É um tchau. bocado, sim, sim. Tá. Tchau aí, Tchau. então. Tchau.